time do Inter. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, cruzamento vem na grande área, o toque de cabeça, vai para fora. Vai para a linha de fundo, tiro de meta, Wesley tocou por último, tiro de meta para a equipe do São Paulo, Bateira. E dá um chilique por ali, porque ele acha que a bola pegou por último justamente no Diego Costa, que disputava com ele, depois essa bola pelo alto, mas pega por último no jogador do Internacional nessa disputa. Por enquanto tudo igual no Heriberto Rilse, 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domina no campo da retaguarda, tenta o toque de bola. Domina novamente para ser jogando o time do São Paulo no campo de defesa. É bola para o time do São Paulo cobrar no campo da retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mexe o São Paulo. Sai 11 Nestor, entra 47 Ferreirinha. Entrando também o Galopo, camisa 11 na equipe do São Paulo. E vem aí o Eric também, ó. Saindo o 10, Luciano, para a entrada do Eric, 33. O Ferreirinha entrou na vaga do Nestor. Eu já confirmo quem saiu para a entrada do Galopo. O Galopo também está em campo com a camisa 8 do tricolor paulista. Eu já confirmo. Portanto, Eric, 33, Galopo 8 e Ferreirinha 47, os três em campo pela equipe do São Paulo. Muito bem. Eu falei que ele ia mexer de sopetão, ia botar 3 direto. E eu acho que ele mexeu bem, botou o time no ataque agora. Agora o time tem Lucas mais recuado para o meio e 2 atacantes, Eric Ferreira com o Caleri. O Caleri permanece? Não saiu o Luiz Gustavo, eu acho. Saiu o Luiz... Parece que foi o Luiz Gustavo. Já tem cartão amarelo. É o que parece. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem para o jogo, o time do São Paulo. Bola foi chute para o setor de esquerda do campo de defesa. Vem para o toque contigo na esquerda. Domina na direita agora recolhe Igor. Igor solta a jogada. Igor domina. Igor Vinícius abre para o setor de direita do campo de ataque. Vem para frente em cima da marcação no primeiro. Prende o lance novamente o time do São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Gostou das alterações assim, Pretzel? É o Luiz Gustavo. Gostei. Mesmo, tá? Luiz Gustavo já tinha cartão e não estava jogando nada. No momento, o São Paulo tem Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Franco e Wellington. Aí olha o meio de campo, com o Alisson de primeiro homem, que é o que iria no intervalo, mais Galopo, mais Lucas, Ferreira, Caleri e Eric. Time muito aberto, time ofensivo para tentar ganhar o jogo. São Paulo fez nada até agora. É futebol da Bandeirantes. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN do Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol. Você vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina o time do São Paulo. Tem lateral a ser cobrado pelo setor de esquerda, campo de defesa. Lateral para o time do São Paulo cobrar para você curtir o sonsaço da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domina do campo de defesa. Vem para o toque para o time do São Paulo. Sai jogando no campo da retaguarda com o Alisson. Alisson domina do campo de defesa para o time do São Paulo para sair para o jogo. Ele prende a jogada, continha a nossa zaga central, vem para o toque de bola pelo setor de direita, aperta novamente o time do São Paulo. Igor tenta o passe de bola, solta, continha na intermediária, pegou! E pegou feio, hein? Tá parado o jogo, vai tomar o Arangues o cartão amarelo. Pegou no carrinho feio, sei não, hein? Se o amarelo é pouco, hein? Não sei não, hein? Fica caindo o Igor. E mostra de fato o cartão amarelo, o Braulio pro Arangues, camisa 20 do Internacional. Ele chega no carrinho e atinge o pé do Eric. Atinge com firmeza o pé do Eric e toma o cartão amarelo. Muito bem, tá tomando cartão amarelo o Arangues. Muito bem aplicado. E não está jogando nada o Arangues. Eu teria deixado o Bruno Henrique, teria tirado o Arangues. Mas o Cudê, o treinador, optou por uma troca diferente. E ganha bem para isso, viu? Muito mais o trabalho. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Bola volta da zaga central. Tenta ser jogando novamente o time do São Paulo. Abertura vem para o toque de bola com o Jandrei. Jandrei já solta para o setor de esquerda. É para o Wellington. Wellington domínio do comando de ataque. Vem para o toque de bola Galopo. Ele prende para o time do São Paulo. Faz o giro, prende a jogada, solta a cortina intermediária para o toque de bola curto de Alisson. Recolheu para o tricolor. Abriu na direita para Igor Vinícius. Igor Vinícius domina para a direita. Deu para Eric. Eric prendeu pelo setor de esquerda do campo de ataque, limpa, solta a jogada contigo na intermediária para Galopo. Galopo prendeu, tentou enfiar no comando de ataque, seria a jogada para Caleri. Zagueirão vem, atrapalha, falha, mas o Bandeira tá marcando impedimento, hein?
Depois do lance de efeito, né? O Galopo coloca muito efeito nessa bola, buscava justamente o Caleri. Na disputa, ela acaba ficando com o jogador do Internacional, mas depois o Caleri faz a pressão e a arbitragem anula o lance no Heriberto Rios, tudo igual, 0-0. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca. 28 jogados, segundo tempo do jogo, Internacional e São Paulo 0-0 na Bandeirantes. Vamos ao Allianz Parque, alô Soler. Ulisses, 7 minutos de jogo e o Palmeiras é o dono da partida. O goleiro Léo Jardim já teve que operar um milagre em finalização de Estevão. Segue 0-0. 0-0, alô Pusóvio. Ulisses, bola rolando também na Arena Fonte Nova. Por enquanto tudo igual para Bahia e Fortaleza. 0-0 no placar. A bola volta do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola novamente, recolhe do campo de ataque, tenta descer o time do Internacional, a bola foi junto à frente, afasta o time do São Paulo, vem para ganhar a jogada pelo meio de campo, a abertura vem pelo comando de ataque, apertura, marcação, bola quica, sobra do comando de ataque, tenta Caleri, ele domina para o time do São Paulo, mas o árbitro marca o toque de mão. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Inter, bateu pela direita do campo de defesa. É falta para o Inter cobrar do seu campo de retaguarda. Alexandre Pretzel fala na bandeira do juiz, deu uma falta que eu vou dizer para você também. Braço junto ao corpo colado. Desses 25 faltas, cara. 13 cometidas pelo São Paulo, 12 pelo Inter. Sabe? É um negócio realmente impressionante. Essas mudanças do São Paulo é para deixar o time rápido no contra-ataque. O Inter tá com o time todo desfalcado, viu? É o momento pro São Paulo ganhar, aproveitar e fazer 3 pontos. Mas me parece que a questão física tá pesando. O time bem travado, o time lento. Vamos ver se com o Ferreira de um lado, o Eric do outro, pelo menos a bola chegue mais no Caleri, com o Lucas jogando como armador também. E tenta Lucas enfiar a jogada, não consegue, erra o passe de bola. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere no futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Você confere 30 jogados, 30. Segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Heriberto Wilson, Santa Catarina, continua Internacional 0, São Paulo também 0, Gustavo Soler. Ulisses, segue 0-0 no Allianz Parque, Palmeiras atuando com uma camisa exclusiva, uma no primeiro e outra no segundo tempo, fazendo alusão ao desmatamento, uma campanha contra o desmatamento na floresta amazônica. Eu vou dizer pra você, o desmatamento aumentou muito, né? Índio morrendo, desmatamento aumentando, o negócio tá louco, hein? A bola volta do toque de bola. Futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Pois não, Pusóvio. Ulisses, Coelho amplia para o Atlético Paranaense, agora 3-1 contra o Criciúma na Liga Arena. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar no Brasil. É falta para a equipe do Inter bater levantamento na grande área. Afasta o time do São Paulo. Vem para tirar a Alisson. Tira o perigo. A bola volta do comando de ataque. Tenta o toque de bola. Prefere deixar sair o Wesley. Tá parado o jogo. Tá marcado lateral para a equipe do Inter bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Manual para o Internacional bater. O que aconteceu com os times, hein? Principalmente o São Paulo, hein, Pretzel? Arrastado. E não é falta de treinamento, não. Os treinadores reclamaram tanto que não tinham tempo para treinar. O Zubeldia teve e não apresentou nada de novo, mesmo com a sua força máxima. O Inter todo desfalcado, mesmo que tenha parado com a tragédia climática, olha que interessante, né? O Inter jogou no sábado. O Inter não teve a data FIFA paralisada. O Inter jogou sábado contra o Delfim pela Copa Sul-Americana, um jogo decisivo. Era para estar mais desgastado. Não está. O São Paulo está mais arrastado que o Inter, por incrível que pareça. É bola no campo de defesa para ser jogando o time do Internacional. Já vem no ataque com Wesley. Prende o lance, solta, curtindo no setor intermediário. Vai para o toque de bola novamente com Fernando. Fernando domina para o time do Internacional. Ameaça o levantamento à frente do comando de ataque. Faz o break, prende, solta a jogada na esquerda. Abriu para René. René domina para o time do Inter. Volta para Fernando. Fernando prende no seu campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no campo de ataque, tenta descer o Inter, tenta Igor Vinícius, vem pro domínio, ele prende pro time do São Paulo, já sai jogando no campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda, o time do São Paulo em velocidade com Eric, ele prendeu, ligou para Lucas, zaga do Internacional aberta, Eric tá livre na esquerda, se o Lucas lança é boa, soltou na ponta, errado Lucas, mas consegue Ferreira, ele domina pro time do São Paulo, vem pra cima Ferreira, vai pra dentro da grande área, limpou, rolou, boa bola, Lucas bateu em cima do zagueiro, voltou, Lucas bateu de novo, defesa! Do Fabrício, uma defesaça do goleiro do Inter, Lucas
Lucas por 2 vezes, a primeira em cima do zagueiro na entrada da pequena área, a segunda sobre ele, encheu o pé no canto direito e defesaça do Fabrício. Fabrício evita o gol do São Paulo, escanteio São Paulo direita, goleirão do Inter foi demais agora do Vale. Num chute fortíssimo do Lucas, né, que mata na coxa, faz a finalização, escanteio Ferreirinha na bola. Escanteio, Ferreirinha levantou na boca do gol, desvio de cabeça, vai para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Internacional bater. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda, tá no Tenda. Pretzel, o Lucas normalmente chuta muito forte. Perna tá pesada, hein? Tá Acho pesado. que você falou de musculação, Carga preparo física, físico, você tem Mas, razão, hein? Cara, que defesa do Fabrício. Eu pedi um teste dele maior enfrentando o São Paulo e ele até agora tá indo bem. Ainda tem tempo ainda para terminar o jogo, mas que defesa que ele fez no melhor lance do jogo, 33 do segundo tempo. E vem Ferreirinha, domina para o time do São Paulo, vai para o break, tenta o toque de bola, soltou para Caleri, Caleri domina para Lucas, Lucas abriu para Eric pelo setor de esquerda, campo de ataque, Eric dominou, rolou para Lucas para fazer o gol, dominou, limpou, abriu na direita para Igor Vinícius, vem cruzamento na área, Igor Vinícius levantou o toque de cabeça do Lucas, defesaça do Fabrício! Espetacular, quase a queima-roupa, a cabeçada do Lucas, o goleiro do Inter faz outra defesa maravilhosa, metendo para a linha de fundo, escanteio São Paulo direito, o jogo começa a melhorar aos 34 do segundo tempo do Vale. Goleiro que ainda não foi vazado desde que começou a substituir Rocher. Novamente o São Paulo com Ferreirinha. E vem para o jogo o time do São Paulo, levantamento à frente, o toque de cabeça, vai para a linha de fundo, tá parado o jogo. Tentou o Galopo, tiro de meta para a equipe do Internacional bater. Pretzel. Fabrício, o nome do jogo até agora, porque nos 2 lances capitais da partida, os únicos que nós tivemos, 2 lances com o Lucas na área para fazer 2 gols e o Fabrício fez 2 defesas maravilhosas. No momento, o Fabrício contra Lucas. Lucas está saindo, PDB? Tá saindo o Lucas, camisa 7 para a entrada do 17, André Silva no São Paulo. Tirou o Lucas por cansaço só, porque eu não tiro jamais, né? Esse jogador não dá para tirar, mesmo que ele seja arrastado, travado, quase que ele dá vitória para o São Paulo se não fosse o goleiro do Inter. Finalmente o São Paulo acordou com as mudanças do Zubeldia, aumentando a ofensividade do time. A bola volta do campo de defesa, tenta descer o time do Inter, aperta o São Paulo, tenta recuperar a jogada, a bola volta pelo setor intermediário, vem pro toque de bola, Alisson aperta, tenta ganhar a jogada, 0-0 é o placar do jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil, é na volta do toque de bola, tenta descer o time do Internacional pelo comando de ataque, placar do jogo 0-0. Abertura do comando de ataque em alta velocidade, Gustavo Prado tentou descer, afasta, a zaga do São Paulo tira. É na volta do toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, vem pro toque de bola, Galopo, o árbitro para. Tá marcando a falta do Galopo. Que sai depois pagando geral pra cima da arbitragem e toma cartão amarelo. Amarelado, camisa 8 do São Paulo, entrou agora há pouco no jogo, na vaga do Luiz Gustavo, que estava amarelado, mas também toma o cartãozinho dele, Galopo, camisa 8 do Tricolor. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor do youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Pois não, Pretzel. Zubeldia abriu o time. Ele foi 8-80. Ou eu ganho ou eu dou espaço. Ele preferiu tentar ganhar o jogo. Botou o time no ataque. E o Internacional mal, ainda arrastado. Uma oportunidade só, mas sem o goleiro o Jandrei fazer nenhuma defesa. Nenhuma mesmo, né, Pretzel? A bola não chegou. A bola não chegou. Só um bom chute do Wesley, que a bola desviou no Franco, mas passou perto do gol. O Jandrei nem foi nela. É o futebol da Bandeirantes para você. Agora tem falta para o time do Inter. Levantamento vem na grande área. Subiu de cabeça, vem para tirar o perigo de qualquer maneira. Alan Franco. A bola volta com a equipe do São Paulo. Tenta o toque de bola por baixo. Vem para tocar dela. Vem para tocar Gustavo Prado. Põe para fora. Lateral para o São Paulo. Cobrado. Bola vem para Ferreira. Ferreira domina para o time do São Paulo. Tenta o giro em cima da marcação. Roubaram-lhe a bola. Domina o time do Inter. Tenta descer pelo setor de direito do campo em ataque. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Apareceu o Alan Franco. Vem para tirar para o time do São Paulo. Ele já sai jogando do campo de defesa. Abertura vem pelo setor de esquerda, lançamento à frente na velocidade para Caleri, subiu o zagueiro, cortou, tirou, vem pro toque de bola, aperta novamente o time do Inter, vai para cima, tenta ganhar a jogada, André Silva aperta, tenta recuperar, não consegue, domina o Inter para ser jogando no seu campo de defesa, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca. 37 minutos de bola rolando, 37, 38 agora de bola rolando para você conferir.
É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Internacional 0, São Paulo também 0 na Bandeirantes. Alô, Gustavo Soler, Allianz Parque. Ulisses, Palmeiras diminui um pouco o ritmo, segue 0-0 no Allianz Parque. Na Bandeirantes é você, Pusóvio. Ulisses, na Arena Fonte Nova, segue Bahia 0, Fortaleza também 0. Já no Maracanã, o Flamengo, novo líder do Brasileirão, está ganhando do Grêmio por 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Assim que acabar o jogo aqui, tem São Paulo, Inter em São Paulo, placar de 0. Assim que acabar o jogo aqui, meu amigo, você vai ficar com o jogo do Palmeiras. Palmeiras e Vasco para você no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, pois não, do Vale. Amarelo para Jonathan Calleri, capitão do São Paulo, chegou firme no Vitão. Mais um amarelo no jogo, não está na lista de pendurados do São Paulo. É bola no campo de ataque, falta para o time do Internacional, batendo pela direita do campo de ataque, se posiciona para a cobrança de falta, o time do Inter, placar de Inter 0, São Paulo também 0, vem para a cobrança de falta, Bruno Gomes para o levantamento na grande área, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia, recolhe no campo de defesa, afasta a zaga do São Paulo, bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do São Paulo, vem para ganhar a jogada, ganha a jogada contigo no meio de campo, o São Paulo domina pelo setor de direita, abertura para o toque de bola de Eric domina para o time do São Paulo, escapa para a marcação no primeiro, árbitro para. Marcou a falta, o toque de mão do Eric. E mudou o Internacional. Saiu 20 Arangues para a entrada do 15 Bruno Gomes. Bruno Gomes 15 em campo na vaga do Arangues, camisa 20. E aí, Pretzel? Arangues fraquíssimo. Muito mal no jogo, já deveria ter saído. O Bruno Gomes é um jogador que era do Vasco. O Inter contratou, depois o Inter vendeu para o Curitiba e recontratou. É um negócio impressionante. O Bruno Gomes foi e voltou. Jogador normal. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 jogados para você conferir. 40 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Internacional 0, São Paulo também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, Soler. O Vasco teve a sua primeira finalização. Pena que o Rossi pegou muito mal na bola. Segue 0-0 por aqui. E aí, pois não, Pusóvio. Ulisses, no Paraná, o Atlético Paranaense segue vencendo o Criciúma por 3-1 e assumindo a terceira posição com 16 pontos somados. O microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Pois não. Mudou de novo o Internacional. Saiu 16 Bustos, entrou camisa 3 Igor Gomes. Portanto, Igor Gomes 3 em campo. E aí, Pretzel? Igor Gomes é lateral direito, pode jogar de zagueiro também. O Bustos cansou e ele colocou o Igor Gomes lá. Então, um negócio realmente interessante, ó. O Inter no momento tem Fabrício, Igor Gomes, Vitão, Fernando e René, Thiago Maia, Gustavo Prado, Bruno Gomes, e aí ele tem Johan, Wesley e Wanderson. É um time do Inter sem centroavante e sem ninguém na área. E vai mudar o São Paulo, ó. Saindo 9 Calleri, entrando 31 Juan no tricolor paulista. São Paulo irreconhecível hoje, hein? Mal. O Lucas foi o melhor jogador do time na parte ofensiva, mas parou no goleiro Fabrício. O Calleri sai só pelo cartão, para não perder o jogador para a partida contra o Corinthians, que foi um lutador, como sempre, um lutador o Calleri, dando trabalho para a defesa do Inter. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Internacional. Bola lançada, errada, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. São Paulo vai ter velocidade agora, hein? Com o Ferreira e com o Eric nesse jogo, né? Agora olha aqui, ó. Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Franco e Wellington. Aí ele tirou o Luiz Gustavo. Ficou Alisson, Galopo, Ferreira, Eric e André Silva. E agora com o Juan. Ele tá com 4 atacantes em campo, viu? Zubeldia foi pro 8,80. Ele tá com 4 atacantes com apenas o Alisson marcando no meio. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui vem pro toque de bola, tá parado, o jogo tá marcado, lateral novamente pro time do São Paulo, que está jogando, vem pro toque de bola Ferreira. Ele tenta ganhar do primeiro, do segundo, o árbitro para o jogo, marca a falta dele, falta para a equipe do Inter, batendo pelo campo de defesa.
falta para o time do Internacional cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão ao vivo na ESPN e no Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol. A bola volta do toque de bola para ser jogando o time do Internacional. Fabrício, herói do Inter hoje, hein, Pretzel? Segurando duas bolas do Lucas, que foram as duas únicas que foram no gol a partir dos 33 minutos do segundo tempo. Essa frase ficou realmente engraçada. Um pouco pesada, né, pro horário. Eu diria engraçada. Né? Pesada. A bola volta do toque de bola, sai jogando o time do Internacional para você curtir o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolheu, dominou, tentou a finta em cima da marcação, 45. Domínio do campo de ataque, vai para finta, tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda, aperta na marcação novamente o time do Inter, capacidade total de raciocínio. Domínio pelo comando de ataque, vai para finta da esquerda. Domínio novamente, domínio do campo de retaguarda, vai para finta novamente, dominou novamente no campo de ataque, recolheu novamente dentro de campo, os bandeirinhas correm por fora, domínio do campo de defesa, então são 47, a abertura vem pelo comando, já partiu, tentou descer do comando de ataque, aperta o time do Inter, cruzamento no boca do gol, vai embora a bola. Escanteio para o Inter bater na direita. Na bola travada pelo Wellington, tentativa do camisa 15 do Internacional, Bruno Gomes, e o próprio toma posição, vem bola na área do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Escanteio cobrado para o time do Inter. Vem para afastar o time do São Paulo. Corta, tiro, perigo. Nossa senhora. Galopo. Mas o que é isso? O Galopo foi tirar a bola no bico da pequena área, chutou para cima, ela saiu para escanteio. Que perigo, hein? Só isso. Uma dessas saiu gol contra do Galopo. Impressionante, cara. Impressionante. Escanteio para o Inter bater, Jandrei vem na bola, ela vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do São Paulo, bater tiro de meta para o São Paulo, camarada. Eu vou falar um negócio para o seu Corinthians, é um time ruim do campeonato, Vitória tá bem, essas coisas, a gente tá vendo um monte de Vasco, lamentável, mas o Inter, hein? O Inter com um gasto milionário, com uma folha salarial gigantesca, com vários jogadores de boa qualidade, mas não tem time. Olha o que é o time do Inter, foi isso aí o ano inteiro. Só no Campeonato Gaúcho contra equipes mais fracas que o Inter bailou. O Inter dominava os jogos. Agora, quando pega a Série A do Brasileiro, é isso aí, cara. Ganha por 1-0, uma bola espirrada. Não tem time o Inter. Realmente, o Inter tem bons jogadores, mas não tem o time. 6. O que tem 6? 6 minutos de acréscimo, vamos a 51. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o Sonsaço Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Se posiciona para ser jogando o time do São Paulo. Bola foi solta, frente o Inter sai jogando tanto toque de bola, domina o time do São Paulo. Já recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque. A abertura foi feita à frente, domina Ferreira. Ferreira vai pro tapa na bola, ganha lateral. Desvia lá na direita, vem para cortar o perigo de qualquer maneira, Igor. Ele toca, a bola vai sair em lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda no campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Aqui está parado o jogo, está marcado lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Capricha, tricolor para cima, São Paulo. Você na Bandeirantes comigo, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Momentos finais do jogo, daqui a pouquinho tem Palmeiras, já tem Vasco para você. É bola no campo de ataque, levantamento à frente, tenta descer o time do São Paulo. A abertura vem para Galopo, Galopo gira a jogada. Bom lance à frente para Eric, fintou, driblou, tomou a falta. Entrada da área, falta perigosa para o São Paulo bater aí. Falta do René, em cima do Eric, que rabiscando por ali. Ele chega por baixo, derruba o camisa 33 do São Paulo. Pode ser um momento de muito perigo para o tricolor paulista nessa reta final. É uma bola parada, uma falta próxima à grande área. Vamos ver quem vem nessa. Ó. Temos Galopo, temos Alisson. As opções aí, quem sabe, para a cobrança do tricolor paulista. Tá parado o jogo, tá marcado, falta para o time do São Paulo bater, se posiciona, vem para a cobrança de falta o São Paulo, Galopo pede passagem, André Silva conversa, a bola tá murcha, vão trocar a bola que tá murcha do Vale. Vão trocar a bola, ó, exatamente pela solicitação aí do jogador do São Paulo, agora sim, ó, do jeito que ele gosta, acho que é o Galopo que vem nessa, apesar do Alisson tá por ali ajeitando também. É falta para o time do São Paulo, bateria, falta perigosa. Alisson ajeita, Eric na bola, Igor Vinícius na bola, Galopo na bola, mas tá tudo tem gol. Na bola. Pois não. Joaquim Piquerez, o placar para o Palmeiras, jogada pela direita do Estevão, ele cruza para trás, Piquerez bate firme de pé direito, 1-0 Palmeiras.
1-0 para o time do Palmeiras. Piqueires fez o gol. Que coisa, com 25 minutos de jogo. O Palmeiras abre o placar. Já Rogério Assis transmite esse jogo na Bandeirantes. Aqui tá parado o jogo. Tá marcado falta para o São Paulo bater. São Paulo quer o gol da vitória. Já fez um gol mal anulado pelo VAR e pelo árbitro. Do Caleri no cruzamento do Lucas. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É falta, Galopo. Ele pede para cobrança de falta, Galopo. É falta para o time do São Paulo bater. Galopo na bola, Eric na bola também, Igor Vinícius na bola. É bola para o time do São Paulo bater falta perigosa para o time do São Paulo cobrar. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. O tricolor tem falta, 48. Alisson pediu para bater. Ele vem para a cobrança de falta, próxima meia-lua da área. Alisson partiu, bateu, alta demais, vai embora. Tiro de meta para o Inter. Ele tenta tirar ali o peso da bola, né? Coloca o efeito nela, ela sobe muito. O goleiro Fabrício ainda acompanhava, desperdiça a chance para o São Paulo na bola parada. Tudo igual no Heriberto Rilse, 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pela sintonia. Aqui vem para o jogo do meu time do Internacional para bater tiro de meta e ser o jogador do seu campo de defesa. Você está curtindo o Sonsaço Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua audiência. No meio do campo em ataque, tenta descer novamente o time do São Paulo. Vai para o toque de bola contigo no meio de campo. Ganha a jogada o time do Inter. Responde o São Paulo pelo setor intermediário. Vem para o toque de bola contigo novamente em velocidade. André Silva. Ele prendeu para o São Paulo. Deu para um toque de bola de Ferreirinha. Domina para André Silva tentou o domínio, tira o zagueiro. Recolhe o Inter, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. A bola para o time do Inter que sai jogando. 49 mais 3 de jogo. Domínio do campo da retaguarda. Vem para finta em cima da marcação em velocidade e sai jogando novamente o time do Inter. Pediu o Johan pelo setor de esquerda, recebeu. Ele vem para finta, faz o break, prende, tenta o cruzamento, levanta na boca do gol. Afasta a zaga, vem para tirar novamente o time do São Paulo. Johan domina, abre boa jogada pelo setor de esquerda. Apertou na marcação, vem cruzamento na grande área para ninguém. Domina, vem pro toque de bola, Ferreirinha toma falta. Tá parado o jogo. Falta em cima do Ferreirinha, que consegue ali dar uma aliviada, né? Porque ia escapando, mas preferiu tomar a falta, ganha um pouquinho de tempo. O São Paulo vai empatando. O meu dia segue invicto, agora com 11 jogos no comando do tricolor paulista, 8 vitórias e 3 empates. Pois não, Pusóvio. Ulisses no Maracanã, Edenilson. Agora fim de jogo. 2-1 para o Flamengo no Maracanã contra o Grêmio. É bola no campo de defesa para ser o jogo no time do São Paulo em tiro de meta. 50 minutos mais um de jogo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, já tem jogão de bola, Palmeiras e Vasco. 1-0 para o time do Palmeiras, a gol marcado por ele. Lateral esquerdo bom, tá voltando a jogar futebol, A bola volta no toque de bola do time do São Paulo, tenta o toque de bola contigo novamente, recolhe pelo comando de ataque, vem para finta Ferreirinha. Lançamento vem para dentro do toque de bola pelo setor de esquerda, lançamento errado, vai para fora. Lateral para o time do Internacional bater. 0 Inter, 0 São Paulo. Para mim, prejudicadíssimo São Paulo com um gol mal anulado pelo VAR do Caleri no cruzamento do Lucas, hein, Pretzel? Está na conta da arbitragem. Ali seria 10 minutos do segundo tempo. Então teria tempo para o Inter empatar, teria, mas não com esse futebol. Então São Paulo muito prejudicado. Um gol mal anulado, seria a vitória com o gol do Caleri. E o Fabrício ainda fez 2 defesas maravilhosas contra o Lucas. Os acréscimos já se foram. É lateral para a equipe do São Paulo bater da esquerda. Pois não. Mais 1 minuto, vamos a 52. Já estamos com 51 agora ali, ó. Confusãozinha entre o Bruno Gomes, Ferreirinha, com o Zubeldia também ali no meio. Deixou bater o lateral, né? Lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do São Paulo cobrar. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. É lateral novamente no campo de ataque para a equipe. Mais um. Deu, é lógico, demorou para bater o lateral, é bola do campo de retaguarda para sair para o jogo. Você está curtindo, tenta descer o time do São Paulo, vai para a finta Ferreirinha, ele prende o lance, mas limpa para trás, a bola volta, vamos até 53 minutos, o árbitro deu mais 2 de acréscimo, aperta novamente, Eric tentou chegar, a bola mal passada, vai para fora, lateral para o Inter, bater do campo de defesa, Eric vem para a pressão, tenta ganhar para o time do São Paulo, bola volta pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, lançamento foi feito à frente do comando de ataque, aperta o time do Internacional, lançamento pelo setor de esquerda, tenta descer,
52 mais 1 minuto de jogo. Vem cruzamento na grande área. Ganha lateral, último do Inter. Lateral para o Inter bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Placar de 0, Inter 0 para o time do São Paulo. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. É lateral para a equipe do Internacional bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral cobrado, o levantamento vem para dentro da grande área. O toque de cabeça para o alto, vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para o São Paulo bater mais 40 segundos de jogo, hein? Exatamente. Ferreirinha e Bruno Gomes naquela confusão levaram cartão amarelo. Mais cartões então distribuídos pela arbitragem do Brown. Vai terminar o jogo. Ele deu 2 minutos de acréscimo e deu 1 minuto e 30. Se arrependeu com a ruindade do jogo. Ergue o braço, o árbitro, final de jogo. Internacional 0, São Paulo também 0. No futebol da Bandeirantes vem aí o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel? Fabrício, goleiro do Inter, que evitou a derrota com 2 defesas contra Lucas, dos 2 melhores lances da partida. Agora com você, tem sequência, Palmeiras 1, Vasco 0. Alô, alô, Rogério Assis. Vem, Rogério! Valeu, Ulisses! Eu e você ligados pela mesma emoção. 1-0, Verdão ganha o jogo. 31,5 primeiro tempo, a arbitragem pega uma falta em Verrete. E a dominar foi tocado, cai e fica no chão, centroavante do Vasco da Gama, Soler. E agora o Vasco tem a possibilidade de buscar o empate na bola parada. Já chega por ali o Galdames, camisa número 27, vem também Lucas Piton. Agora só o Galdames que fica perto da bola. Possibilidade de levantamento lá para dentro da área. Os 3 zagueiros, Rojas, Maicon, Léo e o próprio Piton já vão para a área do goleiro Everton. 32 minutos, primeiro tempo no Allianz, 1-0, Verdão ganhando o gol de Piquerez. Galdames na cobrança da falta, meio à esquerda, autorizado, levantou na grande área de cabeça, tenta Rojas, cabeça com cabeça. Ele aqui na grande área com um jogador do Palmeiras, os 2 no chão, e é preocupante, Soler. Exatamente, fica caído no campo de jogo o Piquerez, o autor do gol do time do Palmeiras. Ele afasta a bola e depois recebe uma cabeçada, fica caído o atleta do Palmeiras, também caído o jogador do time do Vasco. Os 2 departamentos médicos em campo, Canhão. 32 minutos e meio, primeiro tempo, Mauro Betting, o Palmeiras na frente. 1-0, Mauro. Boa noite, Rogério. Torcer para que nada de pior aconteça, claro, para os jogadores ali, numa cabeçada feia, que acontece muito no futebol, mas num jogo bonito, sobretudo por conta do dono da casa, que fez um belo gol na jogada do Piquerez, jogadaça do Estevam, disparado melhor em campo de novo. Como ele joga bem, como é fácil, como parece fácil jogar futebol com a velocidade e qualidade dele. Veiga numa partidaça também. O Palmeiras muito bem. Teve 7 oportunidades até agora em meia hora. Apenas uma chegada perigosa do Vasco com o Ross. Vasco com dificuldades para marcar, mais ou menos aquilo que levou aquela paulada no Maracanã por 6-1 para o Flamengo. E o Palmeiras faz uma das suas melhores partidas até agora no campeonato. 1-0 que só não é mais pela ótima partida do goleiro vascaíno Léo Jardim. O Zé Rafael já se levantou. O Rojas ainda não, né, Soler? Exatamente, o Rojas continua caído e o técnico do Vasco, né, o Álvaro Pacheco, já colocou 3 jogadores no aquecimento caso o Rojas não tenha a possibilidade de voltar a campo. Desses 3 jogadores, um deles é o Lincoln, jogador formado na base do Vasco, e o outro é o Luiz Gustavo, também formado na base do Vasco, zagueiro que ainda vai completar 18 anos de vida. 34 minutos, o jogo parado para atendimento agora a Rojas. Ele está sentado no gramado com o departamento médico atendendo. Acho que vão ter que botar ali uma proteção. Já pediu autorização, já pediu perdão, substituição. Não dá, ele está meio zureta. Pelo jeito, o corte é grande, Soler. Pelo jeito, né, Canhão? Perguntaram para ele seu nome. Ele falou Rojas, o da seleção argentina. Aí os caras falam, né? Melhor sair. Ele já tem um corte, me parece profundo ali na testa, sentou-se de novo. A situação dele não é muito boa, não. Quem é que tá vindo? Já tem gente se aquecendo no banco do Vasco da Gama para entrar no lugar do Rojas. Continuam o Lincoln e também o Luiz Gustavo aquecendo, mas por enquanto só o Carrinho Maca chegando. E lembrando, né, Canhão, já que é uma lesão na cabeça, o Vasco não tem essa alteração contabilizada, né? Exatamente por ser um choque de cabeça, uma preocupação. Pode fazer mais 5 depois. Exatamente, então. Exatamente. Por ser um lance ali de uma possível concussão, então essa substituição, caso seja feita, ela não será computada. Macamóvel buscando aqui o zagueiro do Vasco da Gama. Ele não consegue realmente
Tá muito mal e eu acho até que vai daqui para um hospital para ser melhor observado, Soler. Exatamente, mas quem caiu foi o próprio Lincoln no aquecimento. Foi todo empolgado ali fazer o movimento de corrida, escorregou e caiu de bunda na frente do banco. Quer dizer que o cara que vai entrar já pode entrar machucado, é isso? É, já mostrou que tá com a perna meio bamba, né? Vem aí então, mudança no Vasco da Gama. Vai sair o zagueiro Rojas, levado pela maca depois dessa cabeçada em cima do Zé Rafael. Os dois ali se chocaram na grande área. 35 minutos e meio, primeiro tempo. A arbitragem agora pede para que os dois saiam de campo. Tanto o Zé Rafael e também o Rojas. A maca já vai levar o Rojas aqui para o vestiário. Confirmando então a mexida no Vasco da Gama. O 4 está com a plaquinha ali para subir, para piscar, para mostrar para gente. Está definido quem vai entrar mesmo, Soler? Ok, eu fiquei com a impressão de ter entrado o Sforza, a camisa de número 20, é exatamente isso. Sai com a número 32, Rojas, e entra o volante Sforza, camisa número 20. Então, por enquanto, o Álvaro Pacheco desmonta a linha de 5 defensores. 36 minutos e meio, o Verdão está ganhando o jogo em casa. Lateral Vasco, Pumita Rodrigues para fazer cobrança na direita. Levanta na grande área, para Maicon, Murilo cabeceou, está na grande área, a jogada, tenta a defesa, a bola voltou, Rossi, tentou Galdames de bico, tira Naves, levanta a bola para o ataque, ela cai na esquerda, para Piton chegar, Rony é rápido, Piton domina, perde, Léo Jardim de volta, a bola para o goleiro que sai com o pé, domina na entrada da grande área, Léo Jardim, enfia o Penela, toca forte a bola para Verrete, com Murilo sobre Verrete, uma casquinha tentando Rossi, Piquerez se antecipa ao do gol, o Verdão, do que se antecipa já ganha, já protege, pé esquerdo chuta, Rossi desvia, a bola vai para fora, em lateral para o Palmeiras cobrar, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 37, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, Piquerez, Palmeiras 1, Vasco 0, Pusóvio. Canhão, na Arena Fonte Nova, Bahia e Fortaleza saem empatando por 0-0. Com esse resultado, o tricolor baiano é o 4º colocado, com 15 pontos em 24 disputados. Na direita, Pumita para a grande área, Verrete tenta a jogada, bateu no pé do Naves, bateu no pé do zagueiro do Palmeiras. Valeu aí a chiadeira do Verrete, escanteio pro Vasco, Soler. Escanteio a favor do Vasco da Gama, o Naves, né, de contrato renovado até 2028, titular hoje porque Gomes está na seleção do Paraguai. E Luan, já de malas prontas para ser reforço do Toluca do México, viaja na próxima semana para assinar contrato. Palmeiras 1-0, 37 minutos e meio, primeiro tempo. No apito da arbitragem, autorização para Rossi bater o escanteio para o Vasco. Pé direito na ponta direita, autorizado para Verrete de cabeça, a bola vai por cima do gol, direto pela linha de fundo. Peças para carro, moto, o caminhão é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata é tudo vazio pela frente. 38, time da Bandeirantes em campo, mostrando para você o Campeonato Brasileiro. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica, Alexandre Marques nas imagens, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, no digital Marcela Souza, som Bandeirantes, direto do Allianz, com Daniel Singotti e Rafael Pellegrini. Verdão cobra a falta, Murilo domina a bola meia esquerda, levanta a bola muito mal, David ganha de cabeça por Vasco da Gama, dá para Galdames, domina com dificuldade, Estevam vai na jogada, tomou, depois é tocado, caiu, falta. Ele é rápido, chega à frente, rouba a bola, falta pro Palmeiras, Gustavo Soler. E a cara de pau dos jogadores do Vasco, né, Canhão? Ele escapou da falta do David, depois chegou o Galdames, cometeu a falta, mas todo mundo jura que ninguém fez a falta. Lance paralisado a favor do Palmeiras, vem Veiga na bola, pé canhoto nela, Naves e Murilo dentro da área. 39 minutos do primeiro tempo. 39 primeiro tempo, Verdão cobra a falta, Veiga levantou direto no gol, Léo Jardim encaixa dentro da pequena área. Mauro Betti, 39 primeiro tempo, 1-0 Verdão, e o Vasco já desfez o esquema com 3 zagueiros. Já, o Sforza, como já foi destacado, é mais um volante, é bom jogador até, mas o Vasco vive um momento muito ruim, o Vasco vinha mal com uma linha de 5, defensivamente no meio, mas pode tentar reequilibrar o jogo, até chegando um pouquinho mais. O Palmeiras recua e lá vem o Vasco. Verrete na canhota, Piton, linha de fundo, lado esquerdo, cruzou para a grande área, a bola para David, domina Naves, domina primeiro, que ele acaba tirando a jogada, levanta para a ponta, vem Estevam, belo giro, já escapa da marcação do Sforza, insiste, Piton dá a cobertura, partiu Estevam, fazendo fila, tenta, trava a defesa, a bola volta no rebote, Zé Rafael, domina a mão, Piton toma, dá Verrete, Naves bateu por baixo, é falta.
Derrete o domínio, o Naves chega na canela e comete a falta, Soler. No erro do time do Palmeiras. Primeiro o Estevão acaba tocando errado, depois o Zé Rafael dá uma canelada na bola para não sofrer o contra-ataque. O Naves deu aquele totozinho no Verrete e comete a falta. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vasco aperta cruzamento na grande área. Marcos Rocha botou o cabeção. Escanteio o Vasco na esquerda, Soler. Mais uma vez na bola parada, o Vasco vai em busca do gol de empate aqui no Allianz Parque. Lembrando, né, Canhão? São 10 jogos de invencibilidade do Palmeiras contra o Cruz Maltino. O Vasco não vence um jogo contra o Alviverde desde 2015, a última vitória, por sinal, aqui no Allianz Parque, 2-0. Um deles marcado por Nenê. 40 minutos e meio, o Vasco vai todo para dentro da grande área do Verdão. Rossi cobra o escanteio, pé direito lá no esquerdo, autorizado, partiu para a bola, levantou para o gol de cabeça, rebate, Murilo voltou para a grande área, tenta, esforça, passa pela marcação, David põe na coxa, dá Rossi na área, levantou para o gol, tenta o toque, Murilo bateu no braço, Marcos Rocha chutou, perde em pênalti, seguiu, não vi não, bola na direita ainda, brigou pela posse de bola, tentou tomar a frente, já ganha esforça, recua, toca ao lado, devolve a bola, Galdames, Maicon, o Vasco perde o pênalti, não vi, era muito próximo, bola chegou a bater, mas estava muito perto, não deu tempo de desviar não, Piton no peito, duas vezes, lado esquerdo dominou, partiu, Bandeira não deu lateral, ele ganhou, vai no fundo, depois a bola foi para fora pela linha de fundo, ele dá uma trombada com o Rony que vinha ajudando, bola para fora, o Vasco reclamando um pênalti, Soler. Eu não daria não, Soler. Exatamente, mas deu para ver também, Canhão, jogadores do Palmeiras levantando a mão, então eu fiquei na dúvida se realmente ela explodiu bateu direto. Na mão de alguém, bateu. Exato, eu fiquei na dúvida se ela explode direto no Marcos Rocha ou se bateu primeiro no jogador do Vasco. Fato é que o Wagner Hellway, sempre ele no VAR, não marcou nada. Chega de sofrência na obra, você tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 42, Murilo pela esquerda, toca a jogada para Zé Rafael, Rossi pressiona, vira, domina Zé Rafael, Rossi em cima de novo, insiste, Zé Rafael ganha, mais tranquilo, domina e vem jogando, 42, primeiro tempo, vem aí Ricardo Capriotti, intervalo Bandeirantes, domina Zé Rafael, arranca pela meia direita, enfia na ponta Estevão, agarrado por Piton, é falta, para cartão, Soler, ou só bronca? Por enquanto, só a bronca do Ramon Abate Abel e agora ele faz aquele gesto pro Piton. É a última. Quero mais que você cometa falta. Tá parado o jogo, falta a favor do Palmeiras. Eu te pergunto, Canhão, o Wagner Hellway, ele é de Santa Catarina. Ano passado ele era árbitro pela Paraíba e agora ele é do Espírito Santo. Será que ele tá jogando War na arbitragem? Isso é possível aqui no Brasil, né? O cara de repente não é escalado por uma federação e muda para outra. Sim. Cartão para quem? Para o Abel ou para o assistente do Abel? Fiquei com a impressão de ser para o assistente. O Abel estava sentado esse no banco. Está aqui conversando com o quarto árbitro, o Vitor Castanheiro, carequinha. Não, acho que não é para o Castanheiro, acho que é para o outro aqui, ó, que está passando atrás dele, acho. Você vai confirmar, você está muito melhor colocado, é claro. É que os dois foram praticamente juntos ali na reclamação. Se for para o outro, ele é o preparador físico. É, ele que foi mais acima. Foi o Magu. Ele foi para cima do quarto árbitro, né? O Sávio, um pouco mais intensa a reclamação. Bom, comissão técnica do Palmeiras, sem tomar cartão, não é a comissão técnica do Palmeiras. Estevam por dentro, calcanhar, tenta o passe, Lázaro bate na marcação, opa, com o braço. A arbitragem não pega a falta, o torcedor tinha, você está ouvindo. Palmeiras tenta jogar, a bola voltou para o Vasco, falta marcada na meia esquerda. Reclamações dos dois lados e uma nova falta marcada. 43-30, temos um grande público. Expectativa de quanto aqui hoje, Soler? Canhão, expectativa de 36, 35 mil torcedores por aqui. E hoje o Palmeiras com essa camisa especial. Então no segundo tempo, Canhão, você vai reparar que o verde da camisa do Palmeiras vai ficar ainda mais apagado. Verdão fazendo hoje uma campanha contra o desmatamento e o torcedor poderá comprar essas duas camisas. E todo o dinheiro, serão 1.914 kits vendidos e todo o dinheiro será destinado para instituições que cuidam do reflorestamento das florestas brasileiras. Na esquerda, Lázaro domina, marcado por dois, recua muito curto o passe, Zé Rafael conseguiu chegar à frente. Piquerez olha para a grande área, para cruzar, não cruza, rebate a jogada e volta, dá Murilo, ajeita e vem jogar pelo meio do campo. 44,5 primeiro tempo, Ricardo Capriotti vem aí no intervalo pela Bandeirantes, domina Piquerez, caminha pela ponta direita, domina bem marcado, tenta o giro, já recua, dá Aníbal Moreno, 10h15 da noite, marca o quinto sinal da Bandeirantes, dá na canhota Lázaro, trive a linha na esquerda, tá na área, Piquerez cruzou pro gol,
passa pela pequena área, sai do outro lado para pegar Marcos Rocha, pegou, evitou que a bola saísse, já levantou para a grande área, Léo Jardim no alto, subiu, é dentro, grudou, pegou, aos 45 o primeiro tempo, e a plaquinha de acréscimos já vem chegando o Soler. Já vem chegando, daqui a pouco será levantada pelo Sávio Pereira Sampaio. Esse também perdeu moral, né, Canhão? Era FIFA até ano passado, esse ano virou quarto árbitro. É o irmão do Wilton Pereira Sampaio. 45, ele tá pegando a plaquinha. Um é de Goiânia e o outro é do Distrito Federal. 3 de acréscimo. Você acabou de dar um exemplo aí, né? Vamos a 48. Parte o Verdão atrás do segundo gol. 5, na verdade, 5. Veiga, meia direita, por dentro. Lázaro, Estevam bateu prensado, ela vai pro gol para Léo Jardim pegar. O tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa, do seu comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 45,5 esse primeiro tempo, Mauro Betting. Palmeiras começou bem, fez 1-0. O Vasco de vez em quando dá uma pressão aqui. 1-0 Verdão, Mauro. Bom jogo, muito melhor o Palmeiras. Depois do gol nem tanto, o Vasco teve que crescer porque precisa responder. Mas o primeiro tempo muito bom, dos melhores do Palmeiras até agora. E o Vasco com seus problemas usuais, sobretudo defensivamente, Rogério. Maicon sobe de cabeça, dá no meio o passe, tenta a defesa, rasga, tira a mão, Lima Moreno, pega sobre o Vasco, Pumita Rodrigues, levanta, tá voltando de impedimento, o David não vai pra bola. O Everton pega sozinho dentro da grande área. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 46, ouça o torcedor do Palmeiras, o som do futebol na Bandeirantes. Daniel Chingotti mostrando para você ao lado do Rafael Pellegrini. Grande público e tem muito torcedor do Vasco também aqui. Meio campo do Verdão sai com atrás, aqui na defesa com Aníbal Moreno, domina, já lança para Marcos Rocha, o capitão hoje, toca Estevam, devolve de primeira, devolve a bola, dá para Marcos Rocha, toca atravessando a jogada, lá do esquerdo Murilo, já bem adiantado, como se fosse o meia à esquerda, dá Zé Rafael, devolve a bola, dá Murilo, 46:30, Palmeiras ganhando o jogo 1-0, por dentro para Veiga de primeira, para Rony, Léo chega batendo, Léo tirou o zagueiro, ele virou, ficou procurando, só viu a sombra do Rony, depois inteligente, mandou rápido para fora, Soler. Teve que dar um bico para onde o nariz estava apontado, porque o Rony chegava com uma flecha por trás dele, lateral para o Palmeiras, o Verdão pressiona. Marcos Rocha, Estevam de volta, a bola para Marcos Rocha, recua, toca por dentro para Aníbal Moreno, 47, está acabando o primeiro tempo, Palmeiras 1-0, gol do Piquerez, por dentro o Piquerez levanta a bola para a ponta, vai desviada. Rossi chega na jogada, Elisia com pesquisa, a bola sai linha lateral para fazer cobrança. Lázaro vai deixar para o Piquerez cobrar. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramenta com a qualidade Steel. 47:30, iremos a 50, Ricardo Capriotti chega no intervalo em instantes, sai jogando o Verdão, zagueiro Naves, abre a jogada lá do esquerdo, Piquerez no fundo, se desmarca Lázaro, para a grande área, Rony, para Lázaro, toque curto, domina marcado, Pomita, Galdames em cima, Piquerez cruzou para a grande área, Maicon resvala de cabeça, a bola voltou no meio, tenta David, bate nele, Moreno domina, ganha, limpou, é bom chutador, adiantou demais, Carrinho insiste, Rony, dá para Veiga, pé esquerdo, bateu na bunda do Maicon, tirou, rasga, Léo, toca na defesa, a bola vai na ponta esquerda para Piton, pegar na sombra, Veiga vai para cima, protege a defesa e a bola sai. De frente, Veiga, de novo outra chance. Ele é ótimo chutador, Soler. Ano passado marcou um golaço aqui no Allianz Parque, né? Canhão contra o Vasco da Gama em cobrança de falta, surpreendendo o goleiro Léo Jardim. Jogo em que o Dudu acabou se machucando, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Hoje o Dudu volta, fica como opção no banco de reservas depois de 10 meses parado. De bico, o Pometa levanta essa bola e dá um bico do lateral, ataque Verdão na direita agora. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 1:30 para acabar a primeira parte do jogo. O Palmeiras ganha o jogo 1-0. Carrega Murilo, abertura feita pela meia esquerda, entrega a jogada para a direita para o capitão Marcos Rocha, devolve atrás da Naves, exatamente no meio do campo, na roda gigante, toca a bola para Murilo, marcado por Rossi, se enfia por dentro, belo giro, da Rony, de frente, na área, para Veiga, meia lua, ajeitou, bateu no Maicon, ficou na grande área, Maicon de bico, tira a levinha, dá na canhota o passe, tenta David, pressão de Marcos Rocha, volta em cima dele também Estevam, tira aqui atrás, vira, esforça para Verrete, gira, protege, domina e vai jogar, 49 pelo meio do tempo. 1-0, o Verdão tá ganhando. Rossi na direita, ataque do Vasco, finalzinho de primeiro tempo, 1-0 Palmeiras, Rossi para a grande área, a bola Naves de cabeça, espana, tira, sobra atrás, Galdames, cabeceia na ponta, volta bem Estevam, para tomar pro Verdão, só que toca mal para Veiga, passe errado, Léo domina o meio campo do Vasco da Gama, o capitão põe no chão, já deixa ao lado para Esforza, pede a hora do Zé Gabriel, toca a Esforza, Zé Gabriel de volta para Esforza de novo, Galdames fecha, domina, vem o meia, toca atrás, recua, Maicon, pé direito, enfia a jogada no olho esquerdo, sai atrás da jogada, o Vasco em domina e vem com ela, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar.
Quase 50, quase fim de primeiro tempo. Já olha pro relógio. O Ramon abate Abel. Vasco tenta, último jogo, último lance do primeiro tempo. De cabeça Verrete, toca na esquerda a bola para David, se antecipa. Marcos Rocha toma, último ataque do jogo para Rony. Na esquerda Lázaro, lançado, dominou, encarou Maicon. Tá na área Lázaro, limpou de novo, bateu prensado e mandou para fora. Desvio do Maicon, escanteio, o Verdão perde a chance. Lázaro na jogada na esquerda, Soler. Demorou demais, né, Canhão, para tomar a decisão e finalizar. Foi travado pelo Maicon. Escanteio para o Palmeiras, será a última bola do primeiro tempo. Passamos dos 50 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque. Escanteio para o Verdão. Léo Jardim está arrumando a sua defesa. Todo mundo voltou, o Verrete está aqui para ajudar também. No apito do Ramon, abate Abel, autorizando a cobrança de escanteio. Veiga para fazer a batida. 50 minutos e meio, primeiro tempo. Verdão ganha o jogo 1-0. Quem sabe o segundo. Veiga levantou para o gol. Rony de cabeça. A bola fica na grande área. Pomita tenta a cabecinha para fora. Rebote e volta. Piquerez de primeira. Lança para dentro da grande área para Murilo. Bate nas costas dele. Rasga de bico. Tira. Explodiu. Acaba o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. A Ramon abate Abel. No Allianz Parque, Piquerez fez, o Palmeiras está na frente, Verdão, Vasco da Gama 0, intervalo, Bandeirantes, alô, Ricardo Capriotti. Fala, Canhão, você volta já já, daqui a pouquinho, hein, já tem o segundo tempo do Allianz Parque, o Palmeiras vai vencendo o Vasco da Gama 1-0, e o Gustavo Soler tá de olho na saída dos dois times do campo de jogo. E aí, Soler, o que é que você tá vendo? Vamos lá, Capri, time do Palmeiras chegando à sua primeira vitória como mandante nesse campeonato brasileiro. Pois é, Verdão só venceu jogos longe do estado de São Paulo, jogando nessa edição de campeonato brasileiro, mas segue invicto, atuando no Allianz Parque. O Palmeiras tem agora 17 jogos como mandante em 2024, essa é apenas a 7ª partida do Alviverde jogando na sua casa. E por enquanto, Abel Ferreira vai chegando à sua vitória de número 150 no comando técnico do Palestra, e caso ele queira mudar, ele tem à disposição no banco de reservas Marcelo Lomba, Vanderlan, Mike, Caio Paulista, Rômulo, Gabriel Menino, Garcia, Fabinho, John, Flaco Lopes, Vitor Reis e Dudu, que retorna aos relacionados do Alviverde depois de 10 meses parado por lesão no joelho. Você volta já também, Soler, daqui a pouquinho para o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Mauro Betting, que vai explicar pra gente como foi esse primeiro tempo e essa vitória parcial do Verdão 1-0 sobre o Vasco. Fala, Mauro, boa noite. Boa noite, Capri. Bela noite aqui em São Paulo, aqui no Allianz Parque, de um bom jogo de futebol, sobretudo por conta da equipe palmeirense, que com 1 minuto teve uma chance com Veiga, com 2 teve com esse espetacular Estevam, com 3 teve outro lance com Veiga. O Vasco responderia só aos 18 num tiro longo do Ross, quando o Palmeiras por 2 ou 3 vezes ficou no mano a mano, uma desatenção defensiva que não é ideal, mas aos poucos as coisas foram acontecendo como se imaginava. O Palmeiras faria o seu gol, uma bela jogada do Piquerez, mas sobretudo mais ainda do Estevam aos 25, e ao final dessa boa primeira etapa em que o Vasco cresceu, mas só teve aquela chance do Rossi aos 18, o Palmeiras teve 7 oportunidades, o Vasco apenas uma, e 1-0 até agora se justifica. De um Palmeiras que jogou bem, como poucas vezes jogou nesse campeonato, uma equipe que teve o Estevam aberto à direita, o Veiga por dentro, mas se associando muitas vezes ao Estevam pela direita, o Lázaro trombando e pisando na bola pela esquerda, o Rony correndo muito, o Aníbal dando sustentação bastante interessante como volante, é um jogador muito interessante, com o Zé Rafael por hora é a melhor dupla do Palmeiras, e a zaga, embora exposta um pouquinho, teve algumas dificuldades. Contra o Vasco, que começou com uma linha de 5, depois acabou perdendo, mudou o treinador com a entrada do Esforça, mudou o esquema para uma linha de 4, tentou ganhar mais as bolas no meio campo, o Zé Gabriel e com o Galdames, e aos poucos as coisas foram acontecendo. Tem o chamado? Nesse momento o telão do Allianz Parque mostra vídeos de Luan. Oficialmente, Luan é jogador do Toluca do México. Palmeiras está fazendo a despedida do camisa 13 nesse momento no Allianz Parque, Capri. 4 milhões de dólares serão pagos pelo Toluca para contar com o futebol do Luan. O Luan agora vem para o gramado, aplaudido de pé pelo torcedor palmeirense. 4 milhões de dólares investidos no zagueiro Luan. Palmeiras fica com 60% desse valor e em 2 anos, com o dinheiro da venda do Luan, terá que passar
10 milhões de reais para a Crefisa, que fez o aporte financeiro em 2017. Agora os torcedores cantam o nome do zagueiro Luan, que na próxima semana já assina contrato com o Toluca do México. O México está com problema de zagueiro, viu, Mauro? Porque agora à noite também o Corinthians anunciou a ida do Raul Gustavo para o Tijuana. Então os zagueiros brasileiros estão em alta no México, viu? E o Luan merecidamente aplaudido, porque para mim ele foi muitas vezes criticado além da conta. Teve uma e outra infelicidade contra o Grêmio no jogo de ida da Copa do Brasil, pênaltis cometidos em jogos importantes, sim, jogos decisivos, mas o saldo dele é extremamente positivo. A dupla que ele fez com o Gomes, sobretudo com o Gomes, é histórica, é uma dupla que bateu recordes de invencibilidade na meta do Palmeiras, de gols de meta zero e média de gols muito boas, eventualmente como volante, e um jogador de uma história muito bacana e merecidamente agora aplaudido pelo torcedor, e espero que receba outras homenagens. É um cara que se identificou muito, os filhos também com o Palmeiras, é um cara que eu gosto muito como família. Tá agora a Leila ali do lado dele, os filhos também. Vai receber uma homenagem com 265 partidas, né? A camisa daquela amarela usada pelo Palmeiras contra o Botafogo lá no Newton Santos. Uma homenagem bacana aqui, um quadro dele que o Paulo Boas, o vice-presidente, está dando pro Luan, agora no momento ali ao lado do Gobato, do Periquitão, porque o Luan merece desde que chegou ao Palmeiras em 17, jogador muito legal, histórico do Palmeiras. Maravilha, Mauro. Você volta já também para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. O Palmeiras vai vencendo o Vasco da Gama 1-0, escalando mais um pouquinho a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E depois do intervalo, a gente vai dar uma atualizada nesse placar aí da quinta-feira. Já teve jogo, temos jogos encerrados. Você já ouviu aqui o empate do São Paulo contra o Internacional. E daqui a pouquinho a gente atualiza isso tudo com o Bruno Puzóvio. O intervalo inteligente Bandeirantes volta em instantes. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Conmebol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Sempre foi e sempre será. Intervalo de jogo no Allianz Parque. O Palmeiras vai vencendo o Vasco da Gama por 1-0. Bruno Puzóvio, jogos encerrados, partidas já finalizadas. O que é que já aconteceu nessa quinta-feira no esporte, hein, Bruno? Vamos lá, Capri. Mais cedo no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2-1 com gols de Matheus Pereira e Rafael Silva. Na Liga Arena em Curitiba, o Atlético Paranaense ganhou do Criciúma de virada por 3-1. Já no Maracanã, o Flamengo venceu o Grêmio por 2-1 com 2 gols de Luiz Araújo e passou o Botafogo, se tornando o líder do Campeonato Brasileiro. E em Santa Catarina, com narração de Ulisses Costa, Internacional e São Paulo ficaram no 0-0. Bola rolando também na Arena Fonte Nova. Por enquanto, Bahia e Fortaleza empatam por 0-0. Só para destacar o G4, o Flamengo lidera com 17 pontos, seguido pelo Botafogo com 16, o Atlético Paranaense com os mesmos 16 e o Bahia com 15 pontos somados. Agora pela Série B, a Chapecoense está vencendo o Amazonas em Manaus por 1-0. Além disso, destaque para outros esportes, começando pelo voleibol, pela Liga das Nações. A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Bulgária amanhã, logo às 2h30 da manhã, pelo horário de Brasília. A partida acontecerá em Hong Kong, na China. E falando sobre basquete, hoje à noite o SESI Franca foi tricampeão consecutivo da NBB, após vencer o Flamengo por 69-59 em uma série de 3-1, Capri. Muito bom, são 10 horas e 33 minutos, estamos com 11 de intervalo no Allianz Parque, 1-0, o Palmeiras vai vencendo a equipe do Vasco da Gama e daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo com o Rogério Assis. Ô Soler, já terminou a homenagem ao Luan aí? Já terminou, Capri, já terminou. O Luan já retornou ao vestiário para subir para o camarote, onde está acompanhando o jogo com a sua família e também com a direção do Palmeiras, encabeçada pela presidente Leila Pereira. O Palmeiras está passando por uma reformulação aí, jogadores saindo e jogadores chegando, não é, Soler? Dá um balanço aí de quem está saindo e de quem está chegando ao Palmeiras, por favor.
Vamos lá, Capri. Nesse momento, jogadores saindo do Palmeiras. Luiz Guilherme, hoje oficializado pelo West Ham da Inglaterra. Luan saindo do Alviverde para o Toluca do México. E o quarto goleiro, Kaique, está sendo emprestado para a equipe do Farense de Portugal. Enquanto isso, o Palmeiras já tem a certeza da chegada do Felipe Anderson, que se apresenta no dia 1º de julho na Academia de Futebol. E tenta duas contratações nesse momento. Uma de Agustin Giai, da equipe do São Lourenço, Palmeiras pagando 7,5 milhões de dólares por 75% do passe desse jogador, e pode ter um gatilho nesse acordo para o Alviverde em 2 anos ter que comprar mais 15% do passe do Giai por 2 milhões de dólares. E agora, em entrevista, à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, na manhã de hoje, o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, alegou que se chegar uma proposta pelo Maurício, eles vão analisar. E o Palmeiras voltou para o páreo. Em janeiro tinha tentado a contratação desse jogador, não conseguiu e agora tentará novamente contratar o Maurício. Verdão que ainda busca um centroavante nesta janela. Muito bem, os times já estão voltando aí ou tá cedo ainda, Soler? Já estão voltando e o Palmeiras volta com um uniforme diferente. Agora um uniforme com mais tons de branco, mostrando o avanço do desmatamento no Brasil. Então hoje essa camisa que o Palmeiras faz a campanha por um mundo mais verde será vendida pelo valor de R$ 1.200. 1.914 kits serão vendidos e todo o valor arrecadado será transferido para instituições que cuidam do reflorestamento da floresta amazônica. Tudo pronto para começar, Capri. Então vai começar o segundo tempo, vem aí os 45 minutos finais, é a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, é com você mesmo. Pode soltar a voz e vem! Vem, Rogério Assis! Vem, Canhão! Ramon abate Abel. Começa o segundo tempo no Allianz. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol da Bandeirantes. E o Palmeiras ataca o Vasco, fez uma troca. Adson no... David, saiu 7, David entrou com a 28, Adson. Aliás, acho que essa é aquela famosa sai que não entrou, também que não pegou na foi bola. Foi mal no jogo, o David não foi legal, era uma opção de velocidade. O Adson teve velocidade, até compõe um pouquinho mais, precisa dar um gás que o Vasco não teve ali pelo lado esquerdo. Começando o segundo tempo no Allianz Parque, o Verdão ataca a jogada na esquerda, sai jogando o Murilo, entrega para Zé Rafael, já perdeu, Galdames fecha, Adson aqui também, para a grande área, Verrete no fundo, passe, Pomita, em linha de fundo, Adson para cruzar, bate na marcação, vai desviada. Toca na ponta, bate na jogada e vai para fora pela linha lateral, em arremesso para o Vasco cobrar, no início do segundo tempo no Allianz Parque, Palmeiras 1-0, o gol do Piquerez, vai fazer a cobrança, Pomita. Michael vai para dentro da grande área, já está lá dentro também o Léo, zagueiros do Vasco da Gama. Lateral para o Vasco, no ataque, toma grande distância. Uma Rodrigues, o árbitro autoriza, você ouve o apito do Ramon, abate Abel. Pomita para a grande área, para Verrete, para o alto toque, para Murilo, desvia para fora. Toque para o alto, essa bola vai para a linha de fundo. Piquerez desvia, escanteio o Vasco na direita, Soler. E na bola parada, o Vasco da Gama tenta incomodar o Palmeiras, busca o gol de empate. Por enquanto, o Verdão, quem toma a posição por ali é o Galdames. Passamos do primeiro minuto do segundo tempo. Galdames cobra o escanteio de pé direito, permanecem na grande área. Léo, também Maicon. Autorizado, Galdames na cobrança, levantou para Maicon de cabeça, sobe na vestida, a bola sai da grande área, fica na esquerda para Piton, Piton devolve naquele pulo todo, cabeceia para trás, Murilo, Piton pega a sobra, já lança a bola para a ponta esquerda, vai na linha de fundo para o cruzamento, levantou para Maicon de cabeça, rebate, Murilo tira, rebate atrás, chegou de voleio, bate mal demais na bola. Lá de longe, isolou, mandou para fora para o Rodrigues. É lateral, é bola para o time. Aliás, a linha de fundo é tiro de meta. O Palmeiras vai cobrar. E esse início de segundo tempo, Palmeiras 1-0 com o Vasco vindo com essa mexida. Mauro Betting comenta na Bandeirantes. O Vasco começa um pouquinho melhor. Ele já havia acabado melhor a primeira etapa, mas ainda com muitas dificuldades para criar. Resta saber qual é a posição, a postura da equipe do Abel. Se vai só esperar especular no com outra golpe ou fazer o primeiro muito tempo, vou repetir, o primeiro tempo muito bom que fez o Verdão aqui no Allianz Parque. Naves domina a jogada, vem aqui atrás, Comera domina, dispara pela meia direita, Veiga, ele prefere o passe
desce por dentro, já toca a bola, tenta a jogada Lázaro, bela abertura para Estevam, pela meia direita o garoto já coloca no chão, dominou, encarou o primeiro adversário, pressionado, recua, volta a bola para Aníbal Moreno, dele lá para a ponta esquerda, passa aberto o Murilo, caminha o zagueiro, escapa do primeiro, bate na defesa, Rony tenta, foi tocado por trás, é falta, não deu a falta, o abate, se levanta, Rony reclama da defesa do Vasco, tenta jogar e manda a bola para fora. Você viu o pé do Maicon, no pé do Rony não teve não, Soler? Teve sim, Canhão, também fiquei com a impressão de falta em cima do Rony, agora ele vai conversar com o Ramon Abate Abel, mas ficou só no lateral o time do Palmeiras e o Rony com as dores no tornozelo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata. Passamos dos 3, segundo tempo, Verdão ganha, Moreno puxado pelo braço, insistiu, saiu, dá por dentro, ajeitou Lázaro, um canhão longe do gol. Dominou com liberdade, manda longe, Soler. Bola do Lázaro, bateu firme, buscando o segundo gol do time do Palmeiras, exagerou na força, mandou por cima da meta do Léo Jardim, só tiro de meta. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Palmeiras 1-0. O Zóvio, dá uma olhadinha na classificação. Como é que tá o Verdão agora? Vai para onde na classificação em mantendo a vitória, Bruno Pozóvio? Vamos lá, Canhão. O Palmeiras é o 6º colocado com 14 pontos em 24 disputados. Já o Vasco é o 14º com 6 pontos somados. Moreno pro Verdão, tenta o passe com o Estevam, domina Piton se antecipa, vira a jogada Galdames atrás, levanta a jogada pro Esforza para Zé Gabriel, toca de volta a bola para Esforza, vira o passe, lado esquerdo ainda, sai jogando com Zé Gabriel, toca no fundo para Piton, já abre a passada, bota na lateral do campo, Galdames limpou, arrumou, bateu direto, a bola vai para fora. Ele ganhou, dominou, clareou e mandou um chute cruzado. Era bater em alguém, essa bola ia entrar, Soler. Só que o árbitro marcou o tiro de meta a favor da equipe do Palmeiras. Nesse momento, atletas do Verdão já iniciam o processo de aquecimento. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. O toque eletrônico da Bandeirantes, Marco. Essa é do tempo do Joelmir, hein, Mauro? Essa é e é maravilhosa, cara. Essa é muito bonita. Não cantada por mim, obviamente. Evidentemente, nem por ele. Vai a jogada na meia esquerda, o Verdão aperta de novo, Lázaro limpou o primeiro marcador, inverte para a meia direita, bola muito alta, encobre Veiga, Estevam, dá finta, carrinho nele, é falta! Abate, demora, depois marca a falta. Que entrada e vem até que enfim o primeiro cartão, Soler. E o Esforza ainda tem a cara de pau, né, Canhão? De reclamar, foi, nem arranquei a perna do menino, que isso? Cartão amarelo para o camisa 20 do Vasco da Gama. No Allianz, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, Palmeiras 1, Vasco 0, Bruno Pozóvio. Canhão, na Arena Fonte Nova, Bahia e Fortaleza seguem empatando por 0-0. Com esse resultado, o tricolor baiano é o 4º colocado com 15 pontos em 24 disputados. Rogério. Tem falta o Verdão, sim. E agora é dor de cabeça para o Álvaro Pacheco. O terceiro cartão amarelo do Esforza está fora do jogo de domingo contra o Cruzeiro em São Januário. Falta para o Palmeiras, na meia direita. Aníbal Moreno encosta, cochicha alguma coisa com o Veiga. Já vão para a grande área, Naves e Murilo. Rony tá lá. Veiga, 4, 5 passos para trás. Chance para o Verdão fazer 2-0. Rafael Veiga, autorizado, bateu no gol longe. Linha de fundo, Soler. Acertou a câmera, né, que fica atrás do gol do goleiro Léo Jardim. Ano passado ele marcou um golaço, mais ou menos dessa distância, mas do lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Dessa vez bateu chapado, bateu muito embaixo da bola. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Você na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto o Verdão está ganhando o jogo 1-0. Veiga tenta a caneta por baixo, marcação com ele. Toca para fora, essa bola chegando em cima, Zé Gabriel. É lateral, ataque do Palmeiras. Passamos de 7 minutos de jogo no segundo tempo. 1-0 para o Verdão. Para fazer cobrança, Marcos Rocha. Vem ele aqui numa velocidade. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Marcos Rocha para cobrança, procura alguém, Veiga se desmarca, Rony sai da grande área, encosta Estevam, é para Rony, ajeita, é atropelado, Léo vai na bola, bateu no Rony, saiu. Tá na frente do assistente, o Fabrício Vilarinho da Silva. Vai lá reclamar também o Estevam, só lateral é bola aqui atrás, pro time do Vasco jogar. Quase 8 minutos do segundo tempo, é lateral na pressão, Piton vem fazendo a cobrança aqui, todo mundo marcado, levantou para Verrete, cabeceia, bota na ponta da jogada, Galdames tenta, rebate Naves, de sola, tira e manda essa bola para fora, Esforza, é lateral de volta, o Verdão é quem fica com ela, acompanha a fase final da Libertadores e Sul-Americana, com transmissão da ESPN, no Star Plus e não perca o rumo da glória eterna. Marcos Rocha arremessa, põe na coxa, Lázaro perde a jogada, pede uma falta, não houve nada, Verrete lançado, põe o pé, Murilo, travou, falta do Murilo, levantou demais o pé, comete a falta, da arbitragem marca. Jogadores do Verdão queriam uma falta anterior, os do Vasco querem cartão para o zagueiro do Palmeiras. Ou seja, bronca de todo mundo para cima do Ramon, abate Abel. Soler. Exatamente, Cão. Os jogadores do Palmeiras reclamando, você não deu a solada no Rony, mas deu a falta igualzinha do Murilo. E agora os jogadores do Vasco pediram cartão amarelo para o Murilo, algo que não acontece, o Vasco já errou. Cobrada a falta, o bração aberto do Esforço atingiu Aníbal Moreno. Ramon abate, Abel demorou para marcar. E agora? Cartão, Soler? Ou faz de conta que não viu? Eu tenho a impressão, Canhão, que nem a falta o Ramon abate, Abel marcou. Só que como o Zé Rafael ele caiu com a mão no rosto, ele para que o Zé Rafael seja atendido. Lance na frente dele, o Ramon é todo atrapalhado, né, Canhão? E agora o departamento médico do Palmeiras em campo e as homenagens da torcida para a família do Ramon, abate Abel, em especial para sua senhora mamãe. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. É falta, o Verdão cobra. Passamos de 9 segundo tempo. 1-0 Palmeiras ganhando assim que acabar. Tem amarelo. Apito final com Ricardo Capriotti. Soler. Amarelo para João Martins, que reclamou que o Aníbal tomou um tapa na cara e o árbitro não marcou. Cobrada a falta, o Verdão vem com ela, domina aqui na esquerda, Murilo, já entrega com Naves, dá pressão, Verrete, domina Naves, volta a bola para Murilo, para cima Galdames, ele volta, a jogada recua, Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiame Martins da central técnica marcando, Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0 pro Zóvio. Canhão, mais cedo o Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2-1 no Mineirão e assumiu a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos em 21 disputados. Rony na jogada com o Léo, trombou Rony, a bola espirrada, volta para Marcos Rocha, que dá para Estevam, que volta para Marcos Rocha, na direita para Estevam, bate na barriga do Piton, Estevão insistiu, tomou, tá na área, bateu, passou, gol, livre, Rony, é gol! Dentro da pequena área, completamente isolado, sem nenhum adversário, na jogada com o Estevam, tomando do Piton, indo para a linha de fundo, a defesa do Vasco desatenta, um buraco gigantesco, Rony estava lá dentro, ela vai no pé direito dele, ele põe o pezão e manda para dentro, para fazer Palmeiras 2-0, Léo Jardim não tem jeito, tá feito, Rony, Verdão 2-0, Soler. Na jogada inteligente do garoto Estevam, de apenas 17 anos de idade. Ele percebe que o Lucas Piton tá dormindo, que o Lucas Piton parece que tá no Shopping Bourbon passeando com a família. O defensor do Vasco não dá um bico na bola e o Estevam chega com velocidade, recupera, levanta a cabeça e cruza na medida. Praticamente um replay do que foi o primeiro gol do Palmeiras, mas dessa vez quem tava na bola inteiraço era o Rony para bater firme de pé direito, marcar o primeiro gol dele nessa edição de Campeonato Brasileiro, o 6º na temporada, o 26º no ano de 2024. Mauro Betting, Palmeiras 2-0, Mauro. E merecido, tudo isso que vocês falaram do Estevam ainda é pouco. O moleque é bom demais, não é nenhuma novidade, mas é legal como ele é, além de muito talentoso, ele é abusado, ele é veloz.
e faz as coisas simples, com muita objetividade, muita velocidade. Tocou para o Rony absolutamente livre, como foi destacado, pintou que é ótima lateral, mas faz mais uma jornada infeliz, sobretudo defensivamente. No jogo que era equilibrado na segunda etapa, o Palmeiras volta a desequilibrar e amplia merecidamente o resultado para 2-0. E o Vasco mexeu, hein, Soler? Exatamente, que foi o 77 que entrou, né? Sim. Isso, Ryan, então, camisa de número 77, saiu com a 31, Rossi, jogador que um dia eu fiz ele marcar um gol pelo São Bento de Sorocaba. Bem, Ryan é muito bom jogador, assim, mas entra num momento complicado. E o Rossi é uma daquelas coisas interessantes do futebol. Interessante é bom, né? Para não dizer grosso, né? 13 minutos do segundo tempo, o Vasco vai para cima, 2-0 pro Verdão, escanteio pro Vasco, autorizada a cobrança para grande Everton, sai mal, tira, tenta o rebote, defesa tenta, Piton sobe de cabeça, bota no meio, vem Verrete, Léo na sombra, ia bater, Nadibo, Moreno tomou, Galdames vem Moreno, põe o pé de novo, prensou Veiga, rebote pro Verdão, tenta a jogada, opa! Falta marcada na saída, é bola parada, é falta para o Verdão cobrar, Soler. Falta a favor do time do Palmeiras e a todo momento o torcedor fica na expectativa de Eduardo Pereira Rodrigues, o Dudu, ser chamado pelo técnico Abel Ferreira. Por enquanto, só no aquecimento, os reservas do time do Verdão e a expectativa do torcedor de ver o grande ídolo de volta aos gramados. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Tá caído na grande área do Palmeiras, é o Verrete? Exatamente. É o Verrete, né? Naquela disputa de bola, né? Ficou caído o Verrete, coitado, né? Parece uma ilha nesse time do Vasco da Gama, briga sozinho, tem que trombar com todo mundo e agora ficou caído e reclamando. Mauro Betti, o Verrete não é um centroavante, aquele 9-9 clássico, mas é um fazedor de gols, um brigador, né? Muito, até pelo momento instável do Vasco, ele consegue ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é muito bom jogador. Estevam na direita já dá o primeiro combo, escapa da marcação para a direita, bela assistência, dá para Veiga, no fundo, Rony para a grande área, Estevam também com Lázaro, Veiga limpou, lindo o drible, já entortou, na área rolou para trás, toca para fora, Piton! Veiga fazendo fila, quem via ele ia comendo, ia passando, Soler. Agora o Veiga foi ligeiro, né? Porque o Sforza acreditava que o Veiga ia colocar no pé bom, no pé canhoto, ele traz pro pé direito, fatura escanteio pro verde e vem rapidinho na batida. Veiga bate curto o escanteio, tocou do lado Estevam para Veiga, para trás, Marcos Rocha domina, Bertão Estevam colocou pra grande área, Rony tentou girar, ganhou, bateu na pequena área, soltou, Léo Jardim, rebote, voltou fora da grande área, bonita Rodrigues de bico, e esse bico vira um lançamento pro Berrete, partiu, tá encoberto, ele bateu de bico, isolou, mandou na marginal Tietê, tentativa maravilhosa, mas a conclusão da tentativa, Ave Maria, Soler. Achou que era o dinamite, né? Mas explodiu antes de colocar essa bola no barbante, foi muito mal o Verrete, só tiro de meta para o goleiro Everton. No Allianz Parque a bola rola, o relógio não para. 15 segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, Allianz 2, Verdão, Vasco da Gama 0, Pozóvio. Canhão, com essa vitória o Palmeiras é o 6º colocado com 14 pontos, já o Vasco é o 14º com 6 pontos em 24 disputados. Futebol na Bandeirantes, abraçando você, ligado no Band Play, você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques nas imagens, a Marcela Souza no digital, você com a gente. Não importa onde você está, nem o horário, é claro. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer parte da galáxia. Michael Olivier para a defesa do Vasco, vem no peito, Aníbal Moreno, bela escorada, dá para Veiga. Estevam passa, Veiga não lança, domina agora sim, toca a bola pro menino. Estevam domina, parte no fundo, 1, 2 pedaladas, tá na área, adiantou para ganhar, tentou, saiu com a bola pela linha de fundo. Ele chegou para tentar cruzar. Estão pedindo o escanteio, não foi escanteio não, ele perdeu ali o rumo para bater na bola, Estevam, né, Soler? Exatamente, a bola bate no jogador do Vasco, mas realmente o Estevam já tinha saído com ela antes, só tiro de meta pro Léo Jardim. E hoje, Canhão, só se os torcedores do Palmeiras tiveram um belo dia aqui no Allianz Parque. Ontem, dia dos namorados e dia também da paixão alviverde, quando o Palmeiras saiu da fila, goleando o Corinthians por 4-0. E alguns torcedores do Palmeiras foram premiados
com um jantar antes do jogo no gramado do Allianz Parque com Zinho, tetracampeão mundial e autor do primeiro gol naquela decisão contra o Corinthians. Mas botaram uma mesa no centro do gramado, é isso? Colocaram no cantinho, para ninguém derrubar comida no meio do campo e o Abel não reclamar na coletiva, né? Mas a mesa ficou bem na frente do banco, onde fica a comissão técnica do Palmeiras. Rapaziada, teve um belo jantar ao lado de Zinho. E a sobremesa tá sendo ótima agora, né, Solé, com essa vitória, né? Exatamente, hoje não tem motivo para reclamar. Bola para a esquerda. Tá ali atrás, pega lá. Linha de fundo, o Verdão aperta de novo, Piquerez vai tentar, Maicon em cima dele, toca ao lado, vira a jogada, ajeitou e partiu de frente, vem Zé Rafael, para cruzar pro gol, bate no zagueiro, Maicon desvia, volta Zé Rafael, de novo passe, linha de fundo, se projeta o Verdão ganhando o jogo 2-0, 17:30 segundo tempo, vem o zagueiro Murilo bem adiantado, vira a passada, toca pela meia direita, serve ao lado, Naves domina o garoto, já lança, dá Rafael Veiga, Rony pede, dá na linha de fundo o Estevam, vem Piton, Estevam usou o braço, Piton tocou para fora, escanteio. Toque foi do Piton inteligente, o Estevam teve um puxãozinho de braço, mas ninguém viu, né, Solé? Só eu, né? E você, né? Exatamente. E agora escanteio a favor do time do Palmeiras. Tá fazendo o Piton de gato sapato, garoto Estevam. Já fez 2 jogadas de gol pra cima do camisa 6. Escanteio para o verde, Rafael Veiga, pé canhoto na bola. 18 minutos do segundo tempo, o Verdão está ganhando o jogo por 2-0. Veiga bate escanteio, pé esquerdo pela direita para a grande área. Aníbal Moreno na primeira trave, se desmarca Zé Rafael. Levantamento na segunda trave, Maicon, zagueiro de cabeça, espana. Tira da grande área a bola. Marcos Rocha devolve, bota no bolo. Domina no peito, Pumita. Rony em cima dele. Levantou o pé, Rony. Falta. Acho que ele vai dar cartão pro Rony pelo jeito, viu? Na pressão que tá tomando o Abate Abel, ele não vai aguentar essa pressão, Solé. Mas por enquanto fica só na conversa com o Lucas Piton. Nem fala com o Rony, que deu uma peitada ali no pé do Lucas Piton. 18 minutos e meio do segundo tempo. Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Ô Mauro, 2-0 Verdão. Tá tão doce quanto esse açaí aí, Mauro? Não, mas um doce gostoso, mais equilibrado. E o Palmeiras um pouquinho mais equilibrado. Dando menos espaço ao Vasco, que tenta, mas esbarra nas suas limitações no trabalho que está começando agora do Pacheco. E os 2-0 justíssimo no Allianz Parque. Sobe de cabeça para ganhar, Lemo Moreno, Verrete desvia, a bola voltou na esquerda, Galdames fecha aqui, Esforza se apresenta. O Vasco vai atrás do gol de honra. Palmeiras 2-0, onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. Verdão aperta, Verrete sobe, opa, falta do Verrete. Ele tenta ali argumentar com o Ramon Abate, mas a falta tá marcada, Solé. Saiu empurrando ali o Naves, comete a falta por cima. Não sei se daí da cabine vocês têm a mesma impressão, mas aqui do campo, o Álvaro Pacheco com esse colete azul, parece que ele tá de macacão no gramado, de boina. Parece, sei lá, né? Parece até o Gepeto. De boina ele tá. Tem contra o Gepeto. Não, ele adora a boina, né? Marca registrada, né? Eu gosto dele. Não sei, a figura, né? Lembra... Vou falar que lembra meu pai, agora o GP... a idade que lembra eu mesmo. No Allianz Parque a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do segundo tempo. Campeonato Brasileiro na Bandeirantes, 8ª rodada. Allianz 2, Verdão. Vasco 0, Pozóvio. Canhão, fim de jogo pela Série B. A Chapecoense venceu o Amazonas em Manaus por 1-0 pela 10ª rodada da competição. Verrete na grande área, ajeita, a defesa já toma, voltou o rebate pro Verdão, para Zé Rafael, enroscado no meio de 2, saiu deles, levou um tranco, a vantagem pro Palmeiras, toma Rony, dá na meia direita, Bertão, vem Veiga, fechando aqui, por dentro, perde a bola do Estevam, na direita, lançado o menino nas costas da marcação, ele volta para pegar, domina, 20 minutos e meio, segundo tempo, encara na marcação em cima do Zé Gabriel, limpou, para clarear, para fazer o terceiro, bateu, fora! Ele sai da ponta, bem pelo meio, limpa, clareia, manda pro gol. Ela passa à esquerda, Soler. E essa dá até dó de não ter entrado, né, Canhão? Que jogada do Estevam, parte pra cima da marcação do adversário, não tem medo de cara feia. Bateu firme de pé canhoto, mas ela vai à esquerda do gol do Léo Jardim. Por enquanto, 2-0 Palmeiras. Jamais teria medo do Estevam de você, Rogério Assis. 21 minutos e meio esse segundo tempo, 2-0. 2-0, o Verdão está vencendo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar.
Verratti ganha de cabeça, botou essa jogada para o lado esquerdo. O Galdames vai chegar na pressão, domina a bola, tá marcado por 2 adversários. Naves, um deles, tenta a finta, Marcos Rocha vai. Naves tira, dá um bico, só que a bola volta a ficar com o Vasco. Para Piton ainda, de primeira bola, abertura feita na estreia do lado esquerdo ainda. Adson aqui, toca a bola para Piton, devolução para o Adson. Volta na jogada Veiga, domina no pé direito já, levanta para o ataque, não tem ninguém de verde. Léo domina, sozinho, vem com ela. 21 minutos e meio de jogo, segundo tempo, 2-0 Verdão. Primeira jogada por dentro, tenta a finta na primeira jogada, escapa na primeira bola, tenta leva adiantado o zagueiro, tenta trava a defesa, volta a sobra com o Vasco ainda. Adson na esquerda, linha de fundo, levantou para Verratti de cabeça. O Everton sensacional defendeu. Piquerez de bico, alivia, levanta a bola para a ponta. Zagueiro Maicon se antecipa, toma de Lázaro. Ela voltou na entrada da grande área, protegeu o Galdames para Maicon como se fosse um ponta. Levantou para Verratti de cabeça por alto, Naves, escanteio. Defesa de Everton no reflexo, o Verratti é bom. Vem uma bolinha só, mas ele resolve nessa bolinha única, né, Soler? Exatamente, veio na cabeça do Verratti, ele testou firme, o Everton atento, faz grande defesa, evita o gol do Vasco. Agora tem escanteio, Cruz Maltino, Galdames, 27, pé direito na bola. 22 minutos e meio, autorizado o Galdames, cobra do escanteio, pé direito, lá à esquerda, levantou na grande área, bola de cabeça, rebate, Naves tira, ela cai fora da grande área, para Esteban no rebote, Piton já chega tirando, ele via jogada na esquerda, Galdames volta a bola para Piton, levantou Verratti, cabeceou no canto, é gol. É do artilheiro Verratti. Se marcado, ele já ganha. Imagine livre, completamente sozinho. Cabeceia no canto para fazer o gol do Vasco da Gama. Verratti de cabeça. 2 para o Palmeiras, 1 para o Vasco. O Everton não tem jeito, tá feito. Verratti artilheiro. Cara, é bom por cima. Ganhou e mandou pra dentro do gol do Verdão. Gustavo Soler. O jogo estava tranquilo, o jogo estava do jeitinho que o Palmeiras gosta, mas agora, como você bem destacou, né, Canhão? Ele precisa de uma bola, ele precisa estar bem posicionado e foi exatamente o que acontece. Cruzamento na medida, o Verratti testa firme. Desta vez o Everton nada pôde fazer. É gol do Vasco da Gama, 2-1 no Allianz Parque, mas VAR em ação por uma possível falta em Murilo. Checagem feita pela arbitragem de vídeo, Wagner Hellway, hoje com o assistente de vídeo Johnny de Oliveira, o assistente 2, o Davi Lacerda, e o Ramon Abate Abel é chamado pelo Hellway. Vem para o monitor, vem para ver aqui o que aconteceu. A gente vai observar, checagem no telão, a exibição do lance. A galera está comemorando, hein? O que significa dizer que não é gol. O Verratti agora lá, ó, desesperado, fazendo com as duas mãos. Não foi nada. Ramon Abate Abel volta para o campo. Vai fazer o sinal do monitor, não sei em quantas polegadas, depende do tamanho dos braços dele. Assim que deixar ele chegar ao campo ainda, né? Tá entrando agora em campo. Não tem espaço para isso. Faz o sinal e vai comunicar ao estádio. Falta. Para desespero do Verratti, Soler. O mais bizarro, Canhão, que no telão ficou aparecendo, checando o gol. E aí, agora o Ramon Abate Abel fala que foi falta para desespero do Verratti. Não sei não se esse bracinho do Verratti teve toda essa força, mas o gol tá anulado. Mauro. Daqui de cima eu não vi nada. Estou tentando achar as imagens, mas daqui de cima eu não vi nada não. Eu teria dado o gol. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do segundo tempo. 8ª rodada, Campeonato Brasileiro. Allianz 2-0, Verdão em cima do Vasco, pôs óbvio. Canhão, mais cedo no Maracanã, o Flamengo venceu o Grêmio por 2-1 com 2 gols de Luiz Araújo. Com esse resultado, o time carioca passou o Botafogo e assumiu a liderança com 17 pontos em 24 disputados. Rony lançado na jogada, linha de fundo, o Léo protege para fora essa bola. Vamos dar uma enquadrada no assistente agora e vai tomar cartão pela reclamação, Rogério. Exatamente, cartão amarelo para o camisa 10 do Palmeiras. Rony, ele continua reclamando. E o gol do Verratti, legal ou não, Mauro Betti? Acabei de ver bem marcado a falta. Ele dá um empurrão, lembrando que a regra de uma estupidez extrema
Agora fala, vamos ver essa saída do Vasco errado, o Verdão recupera a jogada, Lázaro, linha de fundo na esquerda, cercado por 2, recua, dá Zé Rafael, mais à esquerda, para Piquerez, para colocar para a grande área, vai desviada a bola, sobe Rony de cabeça, tira a defesa, voltou na grande área, de costas, arrumou o Lázaro, fintou, Maicon também, Lázaro ganhou de novo, devolveu para Piquerez, cruzou, nas costas do Pumita, escanteio. Você falando sobre o gol? Isso, que não foi gol? A regra mudou há algum tempo agora, dizendo que não basta só você puxar, ou no caso específico empurrar, tem que haver causar um impacto. E para mim ele causa um impacto sim, ele desloca o zagueiro do Palmeiras, o gol foi bem anulado. Eu não tinha visto, mas o gol foi bem anulado. Escanteio o Verdão, a cobrança autorizada, a primeira trave de cabeça, tirou da grande área, a bola e esforça. Piquerez tenta na jogada, bate nele, de frente, colocou na grande área o Estevam. De volta o passe, linha de fundo pela esquerda. Lázaro completamente sozinho, recua para Piquerez na fogueira. Dá tempo, já volta Adson para ganhar pro Vasco, limpa bem o atacante, toca a bola para frente. 27 minutos e meio, segundo tempo. Vai mudar. Enfia a bola para direita, Verratti fecha aberto aqui. Tentou passe, evita que ela saia. Só que toca no carrinho, ela vai fácil para o Everton. Soler. E agora o Palmeiras vai mudar. Vem Caio Paulista e Mike, os dois posicionados assim que a bola sair. Serão alterações no time do Palmeiras. Peças para carro, moto, o caminhão é na Nakata e você sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Estaria propenso a fazer Abel Ferreira com essas mexidas que virão instantes no Palmeiras, que ganha por 2-0, Mauro Betting? Um deve sobrar pro Lázaro, né? Não fez um bom jogo, né? O Mike, normal, uma mudança aqui muito importante. Tem sido um jogador muito importante para o Palmeiras. Já duas mexidas, Mike. Pressão. E Caio Paulista, sim. Torcida do Palmeiras começa a pedir Dudu Guerreiro no gramado. O técnico Abel Ferreira já deu uma olhadinha para trás, mas por enquanto Dudu fica sentadinho no banco. Essa é para quando o placar tiver definido, Mauro, com 2-0 não tá não, né? Não tá mesmo. Até a gente acabou de ver o gol embora bem anulado. O Vasco vai pro ataque e vai como agora. Piton domina a jogada, aberto, linha lateral do campo, tentou perder a passada e perde a bola. O árbitro não pega a falta porque não foi. Rebote do Palmeiras para Marcos Rocha. Ameaçou lançar, não lança Lázaro. Toca para trás, devolve a bola para Zé Rafael. No que se vira, já adianta, joga, ele vem com ela. 28 minutos e meio, segundo tempo no Allianz Parque. 2-0, o Verdão tá ganhando. Peças para carro, moto, caminhão é Nakata e você sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Parte Zé Rafael, toca meio campo ainda, vira a jogada, Nimo Moreno mais à direita, linha lateral do campo, Rony fecha aberto aqui, é marcado por Zé Gabriel, devolve atrás, lança a bola para Marcos Rocha, mais atrás o passe, entrega com Naves, 29, segundo tempo, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Murilo pelo comando, a jogada, defesa prensou, rebote, Estevam, limpou, linha de fundo, recebeu, Lázaro, caprichou, cruzou, cabeceou Murilo, fora! Nem ele acredita, ele tá pedindo desculpas para todo mundo. O Rony sorriu, ele abraça o Rony. Era só acertar um gol. E ele é bom pelo alto, hein, Soler? É muito bom pelo alto. Que cruzamento do Piquerez, aquele famoso mamão com açúcar. O Murilo sobe muito como se fosse um centroavante, mas testa para fora. Tiro de meta para o Vasco e muda o Palmeiras. Vamos fazer na ordem correta, Canhão. Sai primeiro com a 17 o Lázaro e entra com a 16 o Caio Paulista. E agora sai com a 41 o Estevão e entra com a 12 Mike. Mauro Betting. O Mike pode jogar mais à frente, mas é claro que perde demais se o melhor jogador em campo mais uma vez que o Estevão. E no caso sai Lázaro, que não tá legal, contra o Caio Paulista, que ainda não entrou bem. Mas pode se acertar, pode se achar ainda. No Allianz Parque a bola rola, o relógio não para. 30 minutos é o segundo tempo. Na Bandeirantes, o Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. 2 para o Palmeiras, 0 para o Vasco da Gama, Bruno Pozóvio. Canhão, mais cedo com narração de Ulisses Costa, Internacional e São Paulo ficaram no 0-0. Com esse resultado, o tricolor paulista está na 5ª posição, com 14 pontos em 24 disputados. Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil, domina aqui atrás o Souza com o time do Vasco da Gama, levando pressão, já toca para a direita, para Pumita, tomou uma trombada do Zé Rafael, nada de falta, Monelo ganha para o Palmeiras, já lança para Veiga, Mike dispara pela meia direita, na esquerda Caio Paulista, é para Caio, tentou dominar a bola, passou por ele e foi para fora. Ele chegou tão empolgadão e a bola passou por debaixo do pé dele, Soler. E ouviu alguns assobios da torcida do Palmeiras no último jogo treino entre Palmeiras e Palmeiras, Canhão. O Caio Paulista fez uma jogadaça, deu aquele tradicional drible do Zidane, cruzou pro Rony, o Rony devolveu e aí ele dá o passe pro Mike fazer o gol da vitória do time verde-limão nessa atividade. Agora
errou o domínio. 31 minutos e meio, 31:30 do segundo tempo. E atacando o time do Vasco, vem com ela para Zé Gabriel, que vira jogada para a meia direita para Pumita. Pumita toca pelo meio do campo, Esforza se apresenta por aqui. 31 minutos e meio, segundo tempo. Esforza levanta a jogada, linha de fundo. Watson com Galdames fecham, domina a jogada pelo meio campo do Vasco da Gama. Placar de 2-0 pro Verdão. Mauro Betting ainda nada resolvido com 2-0, Mauro. É como você sempre diz, Rogério, 2-0 é um placar perigoso, sobretudo para quem está perdendo. Mas deu uma melhoradinha, também que o Palmeiras mudou, tirou parte da sua cavalaria e tem agora aquela questão, acelera o jogo como agora ou tenta administrar? O jogo mais igual lá e cá no Allianz Parque. Caio Paulista domina lá do esquerdo, entregando para trás a Piquerez por dentro para Zé Rafael, dispara pela ponta, Caio Paulista, domina Zé Rafael, entregando a Nemo Moreno por dentro, para Veiga, limpou para bater, bateu no canto, fora! Deram espaço pro Veiga, do jeito que ele gosta, a bola saiu à esquerda do gol, Gustavo Soler. Bateu firme de pé canhoto, dessa vez o Léo Jardim só observou, ela se perdeu, linha de fundo, tiro de meta, segue 2-0 Palmeiras. Chega de sofrência na obra, você tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Terminando Palmeiras e Vasco por enquanto 2-0. Verdão vem apito final com Ricardo Capriotti. Domina o zagueiro Léo adiantando jogada pelo meio do campo. Já vira o passe. Se apresenta com Zé Gabriel. Belo giro. Sai na primeira marcação. Sai na segunda. Leva o toque por baixo. A arbitragem não viu a falta. Pro Verdão. Já Tommy vem à frente. Recuperação de bola pela meia direita. Abre Veiga. Linha de fundo para Mike. Domina. Tá na grande área. Marcos Rocha. Mike para trás de novo. Dá para Veiga. Veiga toca para Mike. Linha de fundo. Marcos Rocha. Para trás o passe. Livre Zé Rafael. Bateu. É gol. Troca de passes maravilhosa na entrada da grande área. Rolada para trás de frente. Zé Rafael acerta o ângulo esquerdo para fazer 3-0 pro Verdão. 3-0 pro Verdão. Léo Jardim, não tem jeito, tá feito. Palmeiras, 1, 2, 3, Gustavo Soler. E que atropelo da Sociedade Esportiva Palmeiras no Allianz Parque. Na jogada pela direita, o cruzamento para trás. Parece replay do primeiro, parece replay do segundo. E dessa vez foi o Marcos Rocha quem deixou na medida para Zé Rafael. Ele bate firme de pé direito, manda na gaveta. Nem o Zé Rafael acreditou, ele ficou parado, estático, pensando, meu Deus, que gol que eu fiz. O Palmeiras abre 3-0 para cima do Vasco, mas nesse momento Wagner Hellway da Paraíba, agora do Espírito Santo, chama o árbitro para revisar o gol com uma possível falta de Aníbal Moreno no meio de campo. Quando nasce a jogada tem essa disputa de bola do Aníbal Moreno. Vamos acompanhar para ver o que vai definir aqui o Ramon Abate-Abel. Tá ouvindo o Wagner Hellway. Telão do Allianz Parque tá mostrando também para o torcedor. Tá analisando o Ramon Abate-Abel. Pronto, vai voltar para o campo. Vamos ver. Ele confirma ou não o gol do Zé Rafael. Vai voltar fazendo o sinal e vai contar para o estádio todo o que aconteceu. Conta aí pra gente, Soler, vai. Vamos lá, vai falar agora. Tá meio tímido do Ramon, né? Não falou ainda. Agora vai. Deu a falta. Ele marca a falta e leva essa vaia da torcida toda do Palmeiras, Soler. E agora leva a vaia também do Zé Rafael, que tá pé da vida com essa marcação. Mandou o Ramon para um lugar bem distante do Allianz Parque. E o Vasco vai trocar já. Não dá para ver nessa numeração invisível aqui do Vasco. Serão duas mexidas já, Soler. Fiquei com a impressão de um deles ser o Paulo Vitor. Acho que é o Paulo Vitor, um deles que tá por aí. 36? O Hugo Moura. O Paulo Vitor é o 96. 96 Paulo Vitor e o Hugo Moura 25. Mauro, e o lance do gol, Zé Rafael, não confirmado? Foi falta mesmo do Aníbal, e eu confesso que no primeiro momento aqui na cabine fiquei em dúvida, agora revendo o lance, eu marcaria a falta pelo VAR, anulando corretamente o gol. Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. Agora 35 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, Palmeiras 2, Vasco da Gama 0, Bruno Puzóvio. Canhão, na Arena Fonte Nova, Jean Lucas abre o placar para o Bahia contra o Fortaleza. Com o gol, o tricolor baiano assume a vice-liderança com 17 pontos. Caio Paulista na esquerda, no fundo, rolou por dentro para Rony, o zagueiro Léo Tire bota a bola para fora. Em lateral, ataque do Palmeiras. Será que o Vasco vai conseguir trocar essas duas agora? Vai, né, Soler?
Vai, se o Sávio conseguir levantar a placa, ó. Sai com a número 2 o Pumita, vem com a 12 Vitor Luiz, ex-jogador do Palmeiras, lembrando que o Vitor Luiz é canhoto, vai jogar de lateral direito o Vitor Luiz. Sai com a meia dúzia agora o Piton e vem com a número 96, isso, o Paulo Henrique. Então vem 96 PH, Paulo Henrique, isso, PH na vaga do 6 Piton e saiu com a número 2, o Pumita para a entrada do 12, Vitor Luiz. PH foi lá para a direita, o Vitor Luiz está aqui na esquerda dele. Lateral cobrado, ataque do Palmeiras. Já eu ouço o Mauro. Sérgio Oriente, que figura. Bola para a direita ainda, o Vasco tenta jogar, rebate a defesa, Piquerez tomba. Piquerez volta a jogar na Aníbal Moreno, Verdão tenta o terceiro gol, 2-0, 37, bola para a ponta, rebate, toca para fora essa bola, PH. Lateral, Verdão com pressa, cobra Caio Paulista, já vira para Zé Rafael, de primeira, Murilo, pede o Everton, toca Murilo, lança a bola com Naves pela meia direita, enfia no comando, para Veiga, de bico tira aqui atrás e manda essa bola para fora pela linha lateral. Galdames desvia, lateral, ataque do Verdão e essas mexidas no Vasco. Mauro Betting. Não mais, né? A recomposição até na questão ofensiva de um Vasco que continua tendo muitos problemas defensivos. Marcos Rocha para fazer a cobrança de arremesso lateral, 37-30 para a grande área. Mike de cabeça para Rony, de costas para o gol. Dominou, tá de frente, entortou a bola, sai da grande área. Rasga a defesa, tira para fora o Galdames. Alivia, pega o rebote Moreno pela direita. Levantou por cobertura, não é muita dele fazer isso não. Enfiou o pé e mandou do outro lado o Soler. Foi mal agora, né? Só tiro de meta a favor do Vasco e daqui a pouco Gabriel Menino no momento que temos público e renda. Sim. 37.641 torcedores para uma renda de R$3.025.701 reais. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Quinto sinal marcando 11h15 da noite. Marcando o quinto sinal, Bandeirantes. Hora de Brasília. Zagueiro Léo do Vasco domina na esquerda, enfia o pé, toca na ponta. Derrete, não vai para a bola. Mike amacia no peito, Liberdade domina. Parte à frente, Mike caminha na meia direita. Recua, entrega a bola pela esquerda ainda. Piquerez aqui com Caio Paulista se quiser. Lança a bola para Caio Paulista. Tenta o chapéu, bate na marcação com o PH. Direto a bola vai pela linha lateral, reverso para o Verdão cobrar. 38,5, mexida no Palmeiras agora. Sai com a número 23, Rafael Veiga, vem com a 25, Gabriel Menino. E essa mexida feita pelo Abel Ferreira no Verdão, Mauro Betting. Uma das melhores partidas do Veiga recentes, precisava disso, né? O Gabriel Menino pode fazer essa função mais à frente também, aliás, para aproveitar o tiro de longa distância. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana, com transmissão da ESPN no Star Plus, e não perca o rumo da glória eterna. Sai Veiga, entra Gabriel Menino. Lateral Verdão, ataque da canhota para fazer cobrança, Caio Paulista. Passamos de 39, segundo tempo do Allianz, para mais de 37 mil torcedores. 2-0 Verdão, recuada essa jogada, Zé Rafael no meio campo, volta para o Everton dominar com o pé e jogar tranquilo. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Marcação na ponta, bola desviada pelo Watson, pela linha lateral, remesso para o Verdão cobrar. Para fazer cobrança aqui na direita, o Marcos Rocha é bem mais atrás, ele agora se adianta um pouco. Já remessa, enfia o comando para Rony, calcanhar do ladinho. Bela assistência para Zé Rafael, que já levanta para Caio Paulista. Domina aberto, lado esquerdo. Piquerez acompanha. Caio levantou para Rony de cabeça. Léo tira rebote, volta fora da grande área. Para Zé Gabriel de cabeça, rebate o zagueirão do Vasco da Gama. Ela vai ficar na direita ainda, por outro lado, para PH. Vai no fundo. 40, segundo tempo, domina e volta a jogada pelo meio do campo. No Allianz Parque, a bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, oitava rodada no Allianz. 2 Palmeiras. Vasco da Gama 0, Pozóvio. Ganhão, com essa vitória o Palmeiras é o sexto colocado com 14 pontos. Já o Vasco é o 14º com 6 pontos em 24 disputados. Vasco, Mauro Betting, candidatíssimo a rebaixamento, Mauro. Nesse momento sim, até porque a gente não vê evolução. Claro que está chegando um novo treinador, você tem a própria janela, mas a própria situação institucional da 777, a SAF do Vasco é complexa, enfim. É uma campanha pior do que encomenda, embora do ano passado já tenha sido ruim, né? Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite.
Sai jogando o Vasco, invertida, jogando a bola aberta para a ponta direita. Adson fecha por aqui. PH vem com ele. Dominou para cortar. Levantou para a grande área. A bola, o Everton acompanha de cabeça. Marcos Rocha tira. O Everton não gostou. A bola ia sair pela linha de fundo. Rebate lado esquerdo para o Adson, que domina completamente sozinho. Já recua a bola. Dá para Vitor Luiz. Domina o lateral. Acabou de chegar. Carne fresca no pedaço. Já dá para o meio do campo para Esforça. Levanta a bola pela direita ainda. Maicon se apresenta. Fecha com ele. Abre de volta a bola para a direita. Para PH. Encara a marcação. Tenta driblar. Ganhou. Caiu sentado, Caio Paulista, rolou para trás, a bola tirou aqui atrás da defesa, rebote e volta na esquerda ainda, na cabeça ajeita, Galdames para tentar o chute, não dá para bater pro gol não, recua, recebe de volta, vira, tenta o passe na ponta, domina aberto sozinho, Mike ganha, dominou pressionado, gira agora para bater na frente, chute, a bola vai desviada pela linha lateral, tá em campo, não sai ainda, agora saiu, pressão do Vasco na saída quase que surtiu efeito, Soler. E vai mudar pela última vez o Vasco da Gama, sai com a camisa de número 23, o Zé Gabriel, melhor dizendo, e vem com a 25, Hugo Moura. Hugo Moura, na vaga do Zé Gabriel. O Vasco está tentando pelo menos encostar, fazer um golzinho para respirar, né, Mauro? Sim, o Hugo é um bom jogador, já experiente, mesmo função do Zé Gabriel. O Zé Gabriel era um cara que não podia nem pisar em São Januário, melhorou muito, mas eu sou mais o Hugo Moura. Mas é claro que quem mais entende é o Álvaro, embora que ainda esteja chegando a São Januário. Lateral, defesa, o Verdão cobra aqui na ponta direita com 42,5 segundo tempo. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramenta com a qualidade Steel. Apito final com Ricardo Capriotti chegando já já. Em instantes, assim que parar o jogo do Allianz. 2-0 pro Verdão. Marcos Rocha arremessa, Mike de cabeça, tenta o passe para Rony. Léo disputa, bota de cabeça para dentro. Mike toca, vem Moreno, perde a bola. Galdames toca, levanta a Esforça no ataque para Verrete. De cabeça, tira Naves, de cabeça completa. Marcos Rocha de cabeça, rebate Esforça. Bola vai pro alto, tenta o passe à frente. PH para Verrete, de cabeça para trás. No Aníbal Moreno pro Verdão, ganha. E aí já bota o passe. Na meia direita, Mike. Na direita, bola para a linha de fundo. Sozinho, Rony. Para a área, Caio Paulista e Mike. Rony olhou para cruzar. Levantou para Caio Paulista, PH de cabeça, botou para fora. Se não é ele, Caio Paulista se preparava para fazer o gol, Soler. Tirou o doce da boca da criança, vinha babando o Caio Paulista para chegar de peixinho e marcar, mas o PH faz o corte, escanteio Palmeiras, Gabriel Menino, pé direito na bola. Escanteio, menino bate escanteio na esquerda, pé direito para cobrança, autorizado, fechadinho pro gol, tá na área viva, virou PH para chutar, não chutou, perdeu, rebote atrás do Verdão, já as mexidas finais vão ser feitas no Palmeiras, vi dois sendo chamados aqui, não vi se é Dudu, um deles, acho que não é o Dudu não, pelo jeito, bola recuada de longe. Lopes. Recuada de longe, o Everton sai jogando. Canhão. Soler. E o outro é o Fabinho, então o Dudu não volta aos gramados hoje. Ô Mauro, é porque o jogo não está definido, não dá para botar o Dudu agora, ou dá, Mauro? Aí tem que saber, evidentemente, comissão técnica. Aqui da cabine também é fácil falar, né? Claro, né? Quem sabe mesmo é o treinador, comissão técnica. 44 minutos. Naves na direita jogada, passa Rony, tomou um sarrafo. Mike na sobra, toma. Na grande área, menino. É para ele fazer o terceiro. Passou da bola. Ela cai na esquerda, jogada fica para Caio Paulista. Vai parar o jogo, o Atro tem o choque aqui na direita. Agora do Palmeiras no ataque, lá do esquerdo, tá no chão. O Rony vai se levantando. Com o jogador do Vasco sentindo aqui a cacunda, Soler, como a gente fala lá em Votuporanga. Fiquei com a impressão de ser o Vitor Luiz, que ficou caído por ali. Daqui a pouco no Palmeiras, Flaco Lopes e Fabinho, as duas últimas trocas. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Sim, Sil pode confiar. Vamos para as alterações no time do Palmeiras, que está ganhando o jogo por 2-0. Está caído o jogador do Vasco. E já então que a gente vai ver essas mudanças sendo feitas. 45. Como o 4 está lá para mostrar as alterações, não dá para subir agora na mão do Sábio Pereira Sampaio os acréscimos desse segundo tempo. As mexidas primeiro do Palmeiras. Sai com a 10 Rony, vem com a 42 Flaco Lopes. 10 Rony para a entrada do 42 Flaco Lopes. E a última troca no time do Palmeiras, o Sávio prepara e levanta, sai com a 8 Zé Rafael, vem com a 35 Fabinho. Mauro Betti, as mexidas feitas pelo Abel já nos acréscimos praticamente. Mexidas nos acréscimos, né? Na minutagem eu disse que esses jogadores participaram da partida, faz parte do jogo e do contexto dessa vitória merecidíssima do Palmeiras, uma de suas melhores exibições no Campeonato Brasileiro. E agora sobe com acréscimos, né, Soler? 6 minutos de acréscimo. Antigamente, né, Canhão? O cara entrava nos acréscimos para pelo menos
beliscar o bicho, né? Pra ganhar uma graninha a mais. Agora Verdade. não tem muito isso, né? Só entra pra fazer número. Murilo dá um balãozão, a bola cai quase na entrada da grande área do Palmeiras. Mike vai tentar, essa bola vai ganhando. Um dia caiu agora. Sobe de cabeça Mike, ganhou com Flaco Lopes. Dispara Caio Paulista. Flaco Lopes tenta o passe, só que toca pra trás. A bola vai sair. Caio Paulista corre, evita que a bola saia pela linha lateral. Peças pra carro, moto, caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Vai chegar na frente o zagueiro Maicon do Vasco. Vem Flaco Lopes, caiu ali no meio. A jogada da ponta esquerda, caiu Flaco Lopes fora do campo, nada de falta não. Ele tentou reclamar quando viu que era uma cara de pau daquelas, nem reclamou, né, Soler? Se levantou e foi embora o Flaco Lopes. Exatamente, nem reclamou, se levantou e agora já faz aquela marcação bem tranquila para cima da defesa do Vasco. 46 minutos do segundo tempo, iremos a 51. O Verdão está ganhando o jogo por 2-0, subindo na classificação. Zagueiro Léo do Vasco passa pelo meio do campo, encosta e perde a bola mais atrás com ele. Galdames vira a jogada, faz a inversão, toca à frente o passe, o Moura levanta com o zagueiro, bola aberta para Maicon, o Carequinha domina pela linha direita. 47, segundo tempo, 2-0 para o Verdão. Toca, trata a jogada, inverte. Vitor Luiz pede bola muito alta, vai para fora pela linha lateral. Em arremesso, bola para o Verdão jogar. Amortecedor com a qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Mauro Bertin, o jogo não está terminado ainda, não está acabado não. 47 tem jogo ainda. Não acabou ainda. 2-0, é bom definir isso. 2-0 Mauro Bertin. Mas do jeito que não está o Vasco e do jeito que anda o Palmeiras, né? Eu não vou falar uma coisa que é uma zica desgraçada, aquela coisa. Tá mais próximo um time de fazer o gol do que o outro, que vai sempre sair o outro gol, né? Mas é muito bem administrada a partida. Hoje foi uma partida legal do Palmeiras. Agora sem Hendrick, tem reforços chegando interessantes, gente importante saindo como Luan, enfim. É um processo de reconstrução e devida do Palmeiras. O Palmeiras precisava dar uma mexida no elenco, como está fazendo, e parece fazer bem. Claro, o ideal era manter o Hendrick. O ideal seria manter e dar mais oportunidades ao Luiz Guilherme, mas com o dinheiro que o West Ham pagou por ele, não tinha como ele ficar. 48 minutos, em 3 minutos, Ricardo Capriotti, o apito final da Bandeirantes. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Bola aberta, Mike disputa, a jogada foi desviada por quem? Pelo jogador do Vasco da Gama. Toca para fora, Vitor Luiz, é lateral, é bola para o time do Palmeiras cobrar. Sem muita pressa, para fazer a cobrança, Marcos Rocha, 2-0 Palmeiras, Soler. E no lance anterior, pintou o cartão amarelo para Vitor Luiz. Tomou cartão, lateral esquerdo do Vasco, ele vai na pressão para tentar tomar essa bola. Já bota no ataque, toca de pé esquerdo na passagem pela ponta esquerda. Vem buscar Verrete, isoladão, dá no meio do campo ainda. Galdames passa no meio de dois, parte prensada, vem Marcos Rocha. Trava a defesa, espirra, volta na ponta com PH. Piqueires tira pé direito, levanta para frente a jogada. De cabeça desvia Naves. Vai Verrete, cabeceia para a esposa. A bola grita socorro, coitada dela. Verrete domina. 3 em cima, ele volta a jogada com o zagueiro Maicon. 49 mais 2 e termina. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Palmeiras 2-0, Vasco tenta jogar, o Palmeiras está marcando bem aqui atrás, protegendo a sua defesa para não tomar nenhum susto. 2-0 pro Verdão. Pozóvio subindo na classificação, né, Bruno Pozóvio, o Palmeiras? Exatamente, Canhão. O Palmeiras é o 6º colocado com 14 pontos em 24 disputados. Já o Vasco é o 14º com 6 pontos somados. Vasco tenta jogar de Souza para a grande área, direto pela linha de fundo. Longe do gol, essa bola vai para fora, Gustavo Soler. Tiro de meta a favor do goleiro Everton, que não tem pressa. O Palmeiras vai mantendo a sua invencibilidade no Allianz Parque. Não perdeu aqui na temporada de 2024. Chega ao 10º jogo na sua casa, 8ª vitória. São outros 2 empates, mas curiosamente, Canhão, essa é a primeira vitória do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro. 50 minutos, 1 minutinho para acabar o jogo. Verrete na jogada, falta. Naves comete a falta em cima do centroavante do Vasco da Gama. Acompanhe a fase final da Libertadores e da Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus, e não perca o rumo da glória eterna. Última chance para o Vasco sair daqui pelo menos com um golzinho de honra, Soler. E quem se posiciona é o ex-palmeirense Vitor Luiz para fazer a cobrança de pé canhoto. Todo mundo foi para a área do goleiro Everton, com exceção do goleiro Léo Jardim. É falta para o Vasco, meio à esquerda, todo mundo no Vasco lá dentro. O Verdão marca para não tomar o gol. Vitor levanta a bola para Maicon de cabeça no canto, toque do Everton. Vai bem na bola e fica no chão o jogador do Vasco, se levanta agora. O Verrete reclamando de alguma coisa, mas a arbitragem havia parado. Foi nada, ele já se levantou. Ah, tá sentindo a cabeça. O árbitro pediu a bola. Para terminar o jogo no Allianz. O Verdão venceu mais uma.
subindo na classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 2-0, com o torcedor comemorando aqui, Gustavo Soler, mais de 37 mil torcedores, Soler. Exatamente, 37.641 torcedores presentes no Allianz Parque para acompanhar a primeira vitória do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro de 2024. O Verdão que só fez o seu segundo jogo no Allianz Parque, o seu segundo jogo no Allianz Parque nesse Campeonato Brasileiro. No primeiro ficou no 0-0 contra a equipe do Flamengo, fez outros 2 jogos como mandante, ambos em Barueri, e perdeu os 2, um para o Atlético Paranaense e o outro para o Internacional. No momento, Canhão, aqui na minha frente, o zagueiro Maicon, ele fica encostado na trave do Allianz Parque, onde estava o Léo Jardim, incrédulo, muito pensativo, o God of Zaga, depois de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Aí o Léo Jardim que está do lado, bota a toalha no ombro, com o preparador de goleiro do Vasco, e vem vindo aqui pro vestiário. Mauro Betting, você vem já naquela análise completa ao lado do estamos Ricardo aqui. Capriotti. Vitória boa, 2-0. Primeiro tempo foi melhor que o segundo, não foi, Mauro? Melhor, sim. O Palmeiras fez 1-0 na primeira etapa, com o Piquerez em grande jogada do Estevão, o nome da partida, já vou falar sobre isso. Podia ter feito mais. Não fez. O segundo tempo fez 2-0, teve um gol bem anulado do Verrete, teve um gol bem anulado do Zé Rafael. Placar justo pelo que fez o Palmeiras e por aquilo que não está fazendo o Vasco, em situação preocupante o Vasco no Campeonato Brasileiro. Termina o jogo no Allianz Parque para mais de 37 mil torcedores presentes aqui. E deu Palmeiras, Verdão vencendo o jogo 2-0. Soler. Vamos destacar de novo, né, a bela campanha que o Palmeiras está fazendo e promovendo na noite de hoje. Hoje o Verdão atuou com 2 camisas exclusivas nessa partida contra o Vasco da Gama. No primeiro tempo, uma camisa com tons de verde mais evidentes. No segundo tempo, esse tom de verde ele foi meio apagado em boa parte da camisa, né, entrando a cor branca. O Palmeiras hoje faz uma campanha contra o desmatamento e vai colocar à disposição do torcedor 1.914 kits, referente exatamente ao ano de fundação do Palmeiras, que esse ano completa 110 anos de vida. Então o torcedor poderá comprar por R$ 1.200 essas 2 camisas, ainda vai ganhar uma caixa exclusiva dessa campanha e todo o valor arrecadado será transferido para instituições que fazem o reflorestamento nas florestas brasileiras. Quinto sinal, Bandeirantes marcando 11h30 da noite, hora de Brasília. Devido ao horário do jogo terminar neste horário, não exibiremos a voz do Brasil. Na Bandeirantes, vem aí o apito final e é com você, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. Tá aí o Rogério Assis e a vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama, 2-0. O apito final tá chegando, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, mas antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes dessa vitória do Verdão. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Então é com você, Mauro Betting. Quero saber aí quem foi o melhor em campo. Craque Estrela Bet Bandeirantes, de Palmeiras 2, Vasco 0, Mauro. Ô Capri, facílimo de dizer, aliás, tem sido para mim o craque Bandeirantes nos últimos jogos e um dos craques do próprio Campeonato Brasileiro, né? Facilmente detectável, né? Porque ele fez 2 assistências, ele teve 46 ações com a bola, os números do SofaScore é muita coisa, 86% do passe certo é bom, podia ser melhor, mas tem que entender que ele tem muitos passes decisivos, aliás foram 2, e uma coisa que é impressionante que eu estou tentando aqui, finalização no gol 1, finalização para fora 2, ele não tem medo de fazer isso, o Soler falou, o Rogério também narrou, tá aqui, ó. Dribles, 6 tentativas de drible, 2 certos. Pro futebol de hoje é muita coisa. Teve um jogo recente dele no Palmeiras que ele fez algo que não se fazia no Palmeiras há quase 10 anos. Olha, o Palmeiras nos últimos 10 anos tem números impressionantes de conquistas, o próprio Luan de história muito bacana também. Então assim, ele tá fazendo coisas impressionantes e vai continuar fazendo. Estevam, o nome de Palmeiras 2, o craque Bandeirantes de Palmeiras 2, Vasco 0 aqui no Allianz Parque.
Estevão, é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes tá jogando esse menino aí, hein? Que beleza. Tanto que nem o Dudu tá fazendo tanta falta assim, não é? Tá fazendo falta pela questão de ídolo, jogador importante na história do Verdão. Mas no futebol mesmo, o Estevão tá dando conta do recado e hoje mais uma vez se destaca, é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. No apito final a gente fala mais disso, já tem o gabarito do jogo, as notas do Mauro Bet e claro que no apito final vamos ouvir Abel Ferreira, o português vai falar e explicar essa vitória do Palmeiras. Em instantes a gente conta tudo isso pra você e vamos juntos aí também, hein? Em áudio e vídeo, a nossa live segue no ar, você fica conosco e vai acompanhar o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Rony na jogada com o Léo, trombou Rony, a bola espirrada, volta para Marcos Rocha, que dá para Estevão, que volta para Marcos Rocha, na direita para Estevão, bate na barriga do Piton, Estevão insistiu, tomou, tá na área, bateu, passou, gol, livre, Rony, é gol! Gol! Dentro da pequena área, completamente isolado, sem nenhum adversário, na jogada com o Estevão, tomando do Piton, indo para a linha de fundo, a defesa do Vasco desatenta, um buraco gigantesco, Rony estava lá dentro, ela vai no pé direito dele, ele põe o pezão e manda para dentro, para fazer Palmeiras 2-0, Léo Jardim não tem jeito, tá feito, Rony, Verdão 2-0, Soler. Tá aí o Rogério Assis e os gols que fizeram a vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama por 2-0 no Allianz Parque. Agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, a gente vai contar toda a história desse jogo pra você, não é? Antes de ouvirmos o Mauro Betting, eu quero o Bruno Puzóvio, que vai trazer os jogos já encerrados dessa 8ª rodada, nessa quinta-feira, e a classificação atualizada do campeonato. Vamos lá então, Puzóvio, trazendo pra gente aí tudo desta noite de quinta-feira e o Brasileirão, que já tem novo líder e o Palmeiras que está escalando a tabela de classificação. Vai, Puzóvio! Vamos lá, Capri. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2-1. Na Liga Arena, em Curitiba, o Atlético Paranaense ganhou do Criciúma de virada por 3-1. Já no Maracanã, o Flamengo venceu o Grêmio por 2-1 com 2 de Luiz Araújo. Em Santa Catarina, com narração de Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes, o Internacional e São Paulo ficaram no 0-0. E na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Fortaleza por 1-0. Também tivemos Série B. A Chapecoense ganhou do Amazonas em Manaus por 1-0, passando pela tabela exatamente. Temos novo líder no Brasileirão da Série A. O Flamengo é o novo líder com 17 pontos em 24 disputados, seguido pelo Bahia também com 17, mas 4 gols a menos de saldo. O Flamengo tem 8 e o Bahia tem 4. Logo abaixo vem o terceiro Botafogo com 16 pontos. Com 16 pontos também, o Atlético Paranaense é o quarto colocado. Seguido pelo São Paulo é o quinto com 14 e o Palmeiras sexto também com 14, escalando na tabela. Em sétimo vem o Cruzeiro com 13 pontos. Em oitavo, o Atlético Mineiro também com 13 pontos. Em nono, o Bragantino com 12. Em décimo, o Internacional com 11. Com 10 pontos, temos 2 times. O 11º, Fortaleza, e o 12º, Juventude. Agora temos uma diferença. 4 times também com 6 pontos. Vem o Grêmio, é o 13º com 6. O Vasco é o 14º
quinto, 15º e 16º Corinthians e Fluminense, e na zona da degola o Criciúma é o 17º com 5 pontos, seguido pelo Atlético Goianiense, é o 18º com 5 também, 19º vem o Cuiabá com 4 pontos e o Lanterna Vitória com apenas 3 pontos, Capri. É isso aí, só lembrando que o Criciúma, que é o 17º colocado com 5 pontos, tem 2 jogos a menos que os outros times que estão ali próximos dele, não é? Exatamente, tem 6 jogos. 6 jogos, então o Criciúma em tese, não é? Pode subir um pouquinho mais aí, porque tem 2 jogos ainda a realizar, enquanto os outros todos ali, não é? Que estão nas proximidades, né? Vasco, Corinthians, Fluminense, Atlético, Cuiabá, Vitória, todos já com 8 jogos disputados, realizados. Só o Grêmio, que é o 13º, também tem 6 jogos, Capri. É isso aí. 11h38 no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Já vou ouvir o Mauro Betti, mas quero saber do Gustavo Soler qual é a situação lá. Daqui a pouquinho vai falar o Abel Ferreira aí, ô Soler. Exatamente, Capri. Daqui a pouco o técnico Abel Ferreira chega na sala de entrevista coletiva para falar sobre mais uma vitória do Verdão e mais uma vitória dele contra um português, né? O Abel Ferreira tem um saldo muito positivo. Eu sei que você gosta dessa categoria, né, Capri? Dessa análise. O Abel Ferreira chegando agora a 28 jogos contra treinadores portugueses, somando jogos no futebol brasileiro e jogos de Libertadores, que ele enfrentou 2 vezes o Renato Paiva na Libertadores, e chegou à sua 20ª vitória contra portugueses, comandando o time do Palmeiras. O Abel hoje chegou ao número de 150 vitórias no comando técnico do Verdão. Maravilha, então assim que aparecer o Abel Ferreira aí, você chama a prioridade para ouvirmos o português. Mauro Betting, vamos lá, Mauro, vamos explicar aí pro torcedor do Verdão que tá indo embora para casa, tá deixando o Allianz Parque, tá no automóvel, tá no transporte público, quem já está em casa, quem tá trabalhando, palmeirense, quem não é palmeirense, quer entender como é que foi essa vitória do Verdão, como é que o Palmeiras construiu esse placar aí, a vitória sobre o Vasco da Gama, Mauro. Ô Capri, deu a lógica, né? Por aquilo que a gente sabe que pode fazer o Palmeiras, por aquilo que o Vasco pode fazer mais, mas não tem feito, por aquilo que o Vasco vinha mal e continua ruim, e por aquilo que acontece, algo que não vinha acontecendo depois das datas FIFA. O Palmeiras, mesmo nesses períodos em termos de Campeonato Brasileiro, né? Quando você tem a parada para data FIFA do campeonato, o Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado, foi havia sido por óbvio campeão brasileiro em 22, mas o Palmeiras voltava bem mal de data FIFA. Essa pra mim foi a melhor atuação do Palmeiras pós-data FIFA. O time jogou bem desde o início, com 3 minutos já tinha chegado 2 vezes, aliás, com 2 minutos chegou 2 vezes, teve uma terceira oportunidade aos 11 minutos até conceder uma chance para o Vasco aos 18 com o Ross, e quando o Palmeiras foi fazer 1-0 aos 25 com o Piquerez, era a 5ª oportunidade, e mais uma grande jornada do garoto Esteban. Como ele é fácil, como ele é liso, vai pra cima, limpa com extrema facilidade, como ele faz fácil o jogo, e foi aos poucos fazendo toda a diferença para a equipe do Palmeiras. Você pega esse negocinho, você põe para baixo aqui. Assim. Muito obrigado, amigo. Exato. Muito obrigado, José. Tá vazando. Nada, enfim. Então, aí o Palmeiras foi fazendo seu jogo, fez 1-0, podia ter feito, mas acabou o primeiro tempo com 7 oportunidades, apenas a chegada do Vasco. O Vasco teve que mudar a linha de 5 com a entrada do Esforça pela saída do Rojas lesionado, mas não mudou muita coisa. O Vasco até deu uma melhoradinha no final do primeiro tempo, porque o Palmeiras tirou um pouquinho o pé do acelerador, veio para a segunda etapa, entrou o Adson no lugar do David, que não foi bem, o Adson também não mudou muita coisa, e o Palmeiras foi chegando, fez 2-0 com o Rony, ótima jogada do Esteban, e aí o Vasco só foi acordar com o Verrete, quando faria um gol de cabeça aos 22, mas antes disso houve um empurrão na zaga do Palmeiras, o VAR anulou bem o lance, como também anularia 10 minutos depois, aos 32 dessa segunda etapa, quando na origem da jogada o Aníbal Moreno fez a falta no meio campo, sobraria para o Zé Rafael bater bonito e fazer 3-0, mas o gol foi devidamente corrigido pelo VAR e bem anulado. Palmeiras sem grandes dificuldades foi fazendo seu jogo e mereceu amplamente os 2-0 contra o Vasco, que vai ter problemas até o final do campeonato, e o Palmeiras que vai ter soluções. Para ser tri é muito difícil. No Brasileiro por pontos corridos, só o São Paulo de 2006 a 2008. Se a gente pegar desde 59, Taça Brasil, depois a partir de 67, Robertão, a gente só teve um Santos pentacampeão. E a gente está falando não só do maior campeão do Brasil, que é o Palmeiras, mas também o maior bicampeão do Brasil,
O Palmeiras de 72, 73, de 93, 94, na época da Via Láctea da Parmalat, agora dessa chamada terceira academia de 22 e 23, e sem contar em 67, quando o Palmeiras venceu primeiro o Robertão e depois a Taça Brasil em 1967. Mas não conseguiu ser tri, e não é demérito algum, ainda mais com o Flamengo do jeito que está voando. Mas claro, tem muita coisa para acontecer, tem os jogos ainda que os clubes gaúchos estão tentando se recuperar, embora tanto o Inter quanto o Grêmio hoje não tiveram boas jornadas compreensíveis. O Grêmio foi até o Maracanã e perdeu para o líder Flamengo. São Paulo, o Inter só ficou no empate, não em casa, mas no Heriberto Rios em Criciúma contra o São Paulo. Mas tem esses jogos ainda a serem disputados, tem um calendário insano, um calendário intenso. Claro, tem muito jogo ainda, mas por enquanto está dando a lógica. O Flamengo lutando pelo título, só não é lógico o Palmeiras, embora seja muito difícil ser tri, podia estar melhor que a sexta posição. Até porque se o Palmeiras segue bem defensivamente, e já esteve melhor, ofensivamente ainda não está tão legal. Hoje até criou muitas oportunidades. Foram 10 palmeirenses e apenas 2 vascaínas. Mas o nível de desempenho que é usual e muito, muito bom, muito eficiente do time do Abel, Ricardo Capriotti, ainda está longe do ideal. Agora, o Mauro, vai, como você destacou aí, vai mudar muita coisa. Os times vão sofrer mudança. Os Palmeiras estão sofrendo já, não é? Tá saindo gente, tá chegando gente. A gente vai sofrer uma transformação nos times aí nessa janela agora do meio do ano. E algumas coisas podem mudar. Eu tenho a impressão que com as mudanças, o Palmeiras vai melhorar, Mauro. Acho que o Felipe Anderson vai melhorar muito esse time do Palmeiras. Ótima contratação. Ótima contratação, né? Acho que o Palmeiras vai melhorar demais com o Felipe Anderson, até porque o Rafael Veiga não tá num ano legal, não tá num ano bacana. Então hoje jogou bem. Hoje foi bem, né? Acho que foi um dos melhores jogos dele na temporada, né? As melhores partidas do Rafael Veiga na temporada, ele que não vem tão bem. Mas acho que vai ser bom pro Rafael Veiga ter um jogador ali para fazer uma sombra também, vai fazer com que o Rafael Veiga cresça. E o Palmeiras tem potencial de crescimento com essa renovação de elenco. Tem a impressão que essa instabilidade que o time teve, que é natural, vai passar e o time vai brigar por tudo aí. Vai. Brigar por todas as competições. Né? Se vai ser campeão, a gente não sabe, né? Não vale isso pro Palmeiras, vale pro Flamengo, vale pro Atlético Mineiro. O Furacão, que acho que vai fazer um campeonato, já está fazendo um Brasileirão bem legal com o Cuca. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, mas essa renovação que já seria necessária do elenco do Palmeiras, acho que está sendo bem feita. Felipe Anderson, ótima contratação. Riai, se vier, é muito bom jogador e muito promissor, até porque o Marcos Rocha não deve mesmo ficar. Enfim, as coisas vão mudando, mas algo que era necessário, ganhando ou não, é uma renovação natural do futebol e também do Palmeiras. E entendo que o caminho tem sido bem feito mais uma vez pelo Palmeiras, Capriotti. E o Dudu não entrou, Mauro? Não precisou, né? Aí, claro, tem a comissão técnica. Teria sido interessante exatamente contra o Vasco, que foi o último jogo do Dudu, quando ele se lesionou aqui no Allianz Parque, e foi um dia depois do aniversário dos 109 anos palmeirenses, em 27 de agosto, quando ele se lesionou. Tá voltando e precisa ver exatamente na Capri como vai voltar o Dudu. A informação que a gente tem aqui, claro, volta 100%, mas até readquirir ritmo de jogo é uma outra história. Mas ele é um jogador tão determinante, tão fundamental nessa reconstrução do Palmeiras, desde quando ele chegou naquela manhã de janeiro de 2015, quando o Palmeiras, agora eu nunca lembro se era 9h16 da manhã ou 10h16 da manhã, quando o Palmeiras anunciou pelo Twitter, que agora é X, né, oficialmente a contratação do Dudu, que até quinta-feira estava praticamente certo com o Corinthians, na sexta-feira praticamente certo com o São Paulo, e no sábado acertou com o Palmeiras. Aquele chapéu duplo da época do Alexandre Matos, do Cícero Souza que chegava, e também já com a ajuda da Crefisa, que estava chegando ao Palmeiras ainda na administração Paulo Nobre, começou a mudar de patamar o Palmeiras, a trazer novos reforços, e foram 35 naquela temporada de 2015, e o Palmeiras teve um dos acertos do século com aquele que é o craque e o ídolo do século palmeirense, que é o Dudu. Ele voltando em todos os sentidos é muito interessante. Agora, como vai armar taticamente a equipe, ainda mais com a ausência deste monstro sagrado que é o Hendrick, é uma resposta que o Abel ainda não tem, mas vai ter que ter, Capri. Eu tenho a informação de que o Dudu tá muito bem, fez vários jogos treino aí antes de voltar a ser relacionado, né? Quer dizer, o departamento médico do Palmeiras foi muito cuidadoso na recuperação do Dudu. E hoje é normal esse protocolo mais esticado, mais espichado, a gente tem falado sobre isso, né? Depois fala, mas demorou para voltar? Sim, hoje demora mais mesmo, né? Não é mais aquela história de 6 meses. E o departamento médico, o departamento científico do Palmeiras teve muito cuidado nessa recuperação aí do Dudu. E ele foi muito bem recuperado. Então ele tá prontinho, tá pronto, é isso. Eu acho que não precisa também, né, Mauro?
É aquela história, o Abel sabe que contra o Vasco, o que ele tinha à disposição, não precisava do Dudu. Se fosse um jogo mais duro, um jogo mais importante... Perfeito. Ele entraria, porque tá pronto pra jogar. Então vai aos pouquinhos. Próximo jogo vai colocar o Dudu pra jogar 15 minutos. Depois coloca 20. Aí meio tempo. Daqui a pouco ele já tá jogando o tempo todo. Tranquilo. Mas que seria bacana, até num momento muito bacana da despedida do Luan. E também é legal, porque evidentemente o Luan começa em São Januário. É do Vasco que ele foi campeão. Pelo Vasco, ainda campeão olímpico em 2016, como o Everton ainda estava no Atlético Paranaense também, quando ganha a medalha nos Jogos do Rio de Janeiro, naquela disputa de pênaltis contra a Alemanha no Maracanã. E o Luan é uma história muito bacana no Palmeiras, né? Quero reiterar, né? Toda a identificação que ele tem com o Palmeiras, a família dele, os filhos dele, sobretudo. E como ele, para mim, foi exacerbadamente criticado. Sim, contra o Grêmio ele teve uma expulsão tola no jogo em que o Palmeiras venceu por 1-0 o gol do Gomes na Arena e depois venceria por 2-0 aqui no Allianz Parque e ganharia a sua 4ª Copa do Brasil. Na semifinal contra o Tigre do Mundial de 2021, ele, que ainda vale para 2020, ele comete o pênalti, você pode dizer desnecessário, ok, o pênalti lá em Abu Dhabi, na final da prorrogação contra o Chelsea, é dele o pênalti, mas ali é uma infelicidade e tal, e se criticou muito o Luan, e para mim de uma maneira exacerbada. O Luan é um zagueiro que tem um passe muito acima da média para um zagueiro, é um zagueiro de uma eficiência comprovada com o grande capitão Gustavo Gomes, ou mesmo com o Murilo, enfim, ele tem uma história muito bacana de muita identificação e de muita cobrança. Então, muito legal a homenagem que foi feita aqui no Allianz Parque, a torcida aplaudindo mesmo o Luan, e ele merecia esse prêmio. Era algo que estava meio acordado entre ele, staff e a direção do Palmeiras. Viesse uma proposta como veio do futebol mexicano, ele seria liberado. Até que o Palmeiras tem um zagueiro que, desde o ano passado, o Abel já fala que está pronto para o que der e vier. E quando tem entrado, e hoje foi mais uma vez o caso, ele tem entrado bem, que é o Naves. Mas mesmo assim, até uma questão numérica, mais um zagueiro o Palmeiras precisa trazer no mercado mesmo. Em relação ao Luan, né, Mauro, o Luan, eu tô com você, acho que o Luan é um jogador de muita qualidade, mas claro, não é como todo mundo, tem as suas falhas, mas o grande problema é que o Luan jogou ao lado de um cara no Palmeiras que não falha, que é o Gustavo Gomes, né? Aí fica todo mundo achando que ele também não pode falhar, né? Mas isso. O Luan não tá no mesmo nível do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes pra mim é craque, o Luan é muito bom jogador. Mas o Gustavo Gomes dificilmente falha, ou falhava. A gente tem visto agora uma ou outra falha do Gustavo Gomes, mas quando eles fizeram a parceria aí, o Gustavo Gomes não falhava, e as falhas às vezes sobravam pro Luan. E aí ficava essa história, o Luan falha, o Luan não sei o quê. Não, o Luan é muito bom jogador. Só que ao lado de um cara que não falha, aí fica aquela imagem, né? Esse cara falha. Claro, todo mundo é falível. O Gustavo Gomes é que não falhava, né? Não falhava. E quando Tem falhava... questão, né, Mauro? Tava certo. Fala, Soler. Quando o Gomes cometia algum equívoco, normalmente não dava BO, né? Isso. Final do Campeonato Paulista. Último lance, ele faz um pênalti em cima do jogo, Corinthians empata, vai para os pênaltis, Patrick de Paula dá o título pro Palmeiras. Luan faz um pênalti, Chelsea campeão do mundo, né? Então tem um pouco do azar, né? O Gomes ele teve um pouco mais de sorte nos erros que cometeu. O Luan não teve a mesma sorte que o Gomes. E é bem isso, né? Sim, o Gomes não foi bem contra o Boca no jogo de volta da semifinal da Libertadores do ano passado, no lance do gol da equipe chinês, se perde um pênalti também. Mas é bem isso, o Luan consegue ainda, o Gomes consegue dar reviravoltas, o Luan nem sempre, né? Mas é um cara que merece todo o carinho, e sobretudo pela dupla histórica que ele fez com o Gomes desde que o paraguaio chegou ao Palmeiras em 2018. É isso aí. Tá rolando a coletiva aí já, Soler? Já tem gente falando aí? Talvez o Álvaro Pacheco, não é na mesma sala do Palmeiras. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos ver se tá falando o outro português, o amigo do Abel. Temos aí a coletiva do Álvaro Pacheco? Ou não? Temos, Pusóvio? Temos sim. O Xingote já vai mandar pra gente. Então vamos aguardar o Xingote conectar aí. Cabo 3 no orifício 4, Xingote. Aumenta o volume no botão 5.6 e vamos em frente aí para ouvir o treinador do Vasco da Gama. E o Mauro te dá uma ajuda aí para se precisar puxar da tomada. Eu tiro o Allianz Parque do ar.
O Mauro desliga tudo. Melhor não, vai por mim. Mauro, se precisar... Eu tiro o estádio do ar, cara. Não. Deixa quieto. Não peçam ajuda técnica para Mauro Betti se não quiserem ter essa aí falou tudo. Qual foi a última coisa que você perdeu aí na última hora, Mauro? O que você perdeu na última hora? Olha, então, eu vou dizer. Hoje eu constatei que eu não tô achando o meu power bank de celular. Eu não tô achando os dois. Eu tenho dois porque eu uso bastante e tal, fico muito tempo fora de casa e eu consegui perder os dois. Hoje... Tá embaixo da peruca? Não caberia, viu? Esse ficaria mais fácil, até aí é meio pesadinho, né? Que mais? Hoje eu fiquei também 10 minutos para desligar o carro porque ele ficava pisca-alerta inacreditável tocando e tal. Hoje teve uma engraçada, cara. O que foi? Realmente, gente, são tantas as bobagens que eu faço que eu acabo esquecendo. Alguma coisa você perdeu hoje, né? Não é possível que tenha passado um dia sem perder nada, né? Não. Isso tudo foi hoje, né? Anteontem eu consegui fazer o máximo. Eu tenho um carro de uma marca e um celular de uma marca. Eu consegui roubar ao mesmo tempo lá na TNT um celular que é de uma outra marca e de um outro tamanho, mas eu consegui me superar. Eu tenho o carro que é de uma montadora. Eu peguei um carro de uma outra montadora, eu peguei o chaveiro de uma outra montadora, sendo que o meu chaveiro é uma bola de futebol e o outro chaveiro é um Superman. Não tem nada a ver, né? Eu consegui pegar de uma outra marca, de uma outra montadora, um chaveiro de um carro que é um Superman. Então é a vantagem, eu sou todo desligado, todo desajeitado, que se eu quiser realmente começar a afanar as coisas, a furtar as coisas, é atrapalhado. E o que é uma sacanagem, embora tenha seus motivos. Some qualquer coisa, as pessoas me ligam. Mauro, você pegou meu celular? Mauro, você pegou minha carteira? Mauro, você pegou minha chave? Não, cara. E às vezes eu nem tô na emissora e os caras me ligam. É muita maldade. Mas lembrei, eu já esqueci de pagar a conta. Pronto. Isso não pode, Mauro. Você tem que ter alerta no celular. Ou você 3 alertas. Isso. E aí, eu vou trabalhar em um clube aí, exato. É bom. No determinado clube aí você atrasa a conta normal, não tem problema nenhum, né? Bom, vamos lá, 11h54 no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Atenção, Michel Lopes, quero ouvir os gols de novo. Vamos lá com o Rogério Assis, os gols do Verdão. Já fala Abel Ferreira. Vai, Rogério, vai, canhão. Rogério Assis. Rony na jogada com o Léo, trombou Rony, a bola espirrada, volta para Marcos Rocha, que dá para Esteban, que volta para Marcos Rocha, na direita para Esteban, bate na barriga do Piton, Estevão insistiu, tomou, tá na área, bateu, passou, gol, livre, Rony, é gol! Dentro da pequena área, completamente isolado, sem nenhum adversário, na jogada com o Esteban, tomando do Piton, indo para a linha de fundo, a defesa do Vasco desatenta, um buraco gigantesco, Rony estava lá dentro, ela vai no pé direito dele, ele põe o pezão e manda para dentro, para fazer Palmeiras 2-0. O primeiro foi do Piquerez, não é? Ainda no primeiro tempo, aos 25 do primeiro tempo, o Piquerez abriu o placar para o Verdão e o Rony fechou o placar, a conta no Allianz Parque. Fala, Soler. Coitado, o Dudu tá desacostumado com o setor do Allianz Parque aqui para ir embora, né? São 10 meses sem ser relacionado. Do nada ele apareceu na sala de entrevista coletiva, todo mundo ficou, opa, Dudu vai falar e falou, entrei na porta errada. E veio o segurança atrás dele e falou, Dudu, é pra cá. Coitado. Ele esqueceu. Tá meio perdido aqui pra voltar pra casa do Dudu, não tá acostumado ainda nesse retorno, né? Antes a sala de coletiva era a sala onde ficavam os parentes dos jogadores, né? Então por isso que o Dudu veio pra essa sala, e aí avisaram ele que agora é um outro lugar onde fica a família do Dudu, ele passou no meio da sala da entrevista coletiva aqui, todo perdido, coitado. Mas tá indo embora já, tá indo pra casa o Dudu, já vai tá retornar. Já de banho tomado e tudo. Hoje só aqueceu, não entrou em campo. Mas segunda tem o Galo, né? Aí é um jogo mais duro, é fora, na Arena MRV. Vamos ver, né, Mauro? Se na segunda o Dudu entra um pouquinho já lá contra o Galo em Belo Horizonte. Pois é, fácil. Mas né? Jogo duríssimo, hein?
Pois é, em todos os sentidos. É um candidato a tudo o que vier a disputar também. E ele precisa entrar, até porque também é outro jogo histórico. A Libertadores de 21 passa pelo gol de empate no Mineirão, naquela grande jogada do Gabriel Veron, que classificou o Palmeiras para a grande final de Montevidéu. Ele tem que ir para o estádio e, dentro do possível, poderá ajudar esse jogo duríssimo, essa parada duríssima da outra segunda-feira, da próxima segunda-feira, entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E o jogo foi antecipado, não é, Soler? Era 9h30, antecipou para 8h30, não é? Pois é, né? Exatamente, né? Fizeram essa alteração. Digitado errado, né? Acho que, sei lá, né? Eu acho que tinha digitado errado. Viu? Nunca foi de segunda-feira esse horário, pô. Sei lá se o árbitro tava com vontade de chegar mais cedo em casa, se alguém da CBF não queria madrugar no aeroporto, então anteciparam para as 8h30, ou essa possibilidade, né, Mauro? Até porque esperar algo positivo do Júlio Avelar, o diretor de competições da CBF, não dá, né? Então a chance dele ter digitado errado é maior do que qualquer outra coisa, né? Mas muito melhor que seja 8h30, né? Segunda, 9h30 da noite. Pô, tá louco, tá de brincadeira, né? O jogo vai acabar quase meia-noite. Nem pros mineiros lá que tem, em tese, uma facilidade maior de locomoção, ajuda. Tá bom, 8h30 tá ótimo aí, vai ser maravilhoso. A Rádio Bandeirantes transmite na próxima segunda Atlético Mineiro e Palmeiras, jogaço, hein? Jogaço. Esse é jogo gigante, é decisão, né? Vocês que gostam aí de mata-mata, ó um mata-mata do brasileiro aí, ó. Atlético Mineiro e Palmeiras, 2 candidatos a título, vão se enfrentar na próxima segunda, jogaço de bola lá em Belo Horizonte. 2 times muito competentes, muito bons. Na Arena MRV, que é o estádio do Galo, lá em Belo Horizonte. Não vai ser no Mineirão, não, claro. Agora a Arena MRV é o palco dos jogos do Atlético em Belo Horizonte. São 11h58. E aí, vamos ter aí a palavra do técnico Álvaro Pacheco? Alô Puzóvio, alô Xingote. Fala, eu queria ouvir um pouquinho do Álvaro Pacheco. Tava com uma boininha invocada ali, simpático o Álvaro Pacheco à beira do gramado ali do Allianz Parque, não é? Uma típica boininha ali dos portugueses. Mas queria ouvir um pouquinho da voz do Álvaro Pacheco aí. Já temos a coisa. Tá falando português ou não tá? Estamos no ajustes finais, Capri. Ajustes finais. Aquele ajuste fino ali pra gente poder ouvir Álvaro Pacheco, o árbitro do jogo. Aliás, por falar, o técnico do Vasco. Por falar em arbitragem, ô Mauro, hoje tivemos o VAR trabalhando bastante. Eu gostei desse negócio de o árbitro falar no microfone, sai na caixa de som, todo mundo ouve, já resolve na hora ali. Gostei, viu? Muito bom. É bom, mas é interessante, né? Porque cria toda uma pantomima diferente, mas eu gosto. Tudo que for pra ser mais transparente é legal, né? E já tem um monte de meme em cima disso e tal, mas enfim, foi legal. E até porque as 2 decisões foram corretas. A anulação do gol do Verrete e a anulação do Zé Rafael foi bem a arbitragem nesse aspecto VAR. 2 lances que no campo são difíceis de ver. E eu não tenho moral para falar porque eu não vi a falta do Verrete no primeiro lance e não vi a falta do Aníbal Moreno, que levaria à anulação daquele que seria o terceiro gol palmeirense aqui no Allianz Parque. Então, revendo pela TV, o árbitro foi bem e o VAR também. Foi mesmo. Os 2 lances aí foram perfeitos, os 2 gols anulados de maneira perfeita, e eu também não tinha visto, não. Eu também não tinha monitorado, mas o VAR foi bem nos 2 lances. Ele acabou alertando ali o Romain Abate Abel para anular, não é? Para chamar ali para que ele pudesse rever os lances. E aí o Ramon Abate Abel acabou anulando corretamente os lances que poderiam ter sido gols. E aí tem gente que pede o fim do VAR, viu, Mauro? A extinção do VAR. Você já pensou? Se não tem VAR, a injustiça é muito maior. Mas muito maior. É que a gente consegue criar injustiças com o VAR, né? A arbitragem piorou. Não estou dizendo que é o VAR também, porque às vezes a gente tem erros piores por conta do VAR ou pela má utilização da ferramenta, mas ela tá aí, a gente vai se adaptando ainda e ok, vamos de VAR também. Vamos de VAR, tá louco. Eu não acabaria com o VAR, mas assim, aquela... Não, vai acabar, não. Ele dirime algumas dúvidas e cria outras tantas e cria outros erros terríveis também, né? Porque quando você erra com o VAR é mais dolorido ainda, mas se erra, né?
Até porque, de novo, não é a tecnologia, é um ser humano que aperta às vezes o botão um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, quando a gente fala, por exemplo, em linhas mal traçadas, quando a gente esquece alguns protocolos, mas a decisão que é subjetiva é sempre do árbitro. E às vezes a gente pode ver uma imagem e achar uma coisa, você pode achar outra, aquela famosa frase de brigar com a imagem, né? Que é também muitas vezes uma grande pretensão de quem fala que está discordando da interpretação. Pô, para você é pênalti, para você é mão na bola e, enfim, quem tem razão? Ninguém. Quem está errado? Ninguém, porque a regra é subjetiva, né? Tem alguns casos mais claros, por óbvio, mas tem vezes que é isso, a regra é subjetiva e segue o jogo. Claro. Não, a Premier League, né? Discutir o VAR é demais, né? A principal liga de futebol do planeta, se vai ter VAR, se não vai ter VAR, eu fico assim até assustado porque não dá para abrir mão da tecnologia. E hoje, se o VAR trabalhou bem no Allianz Parque... Mas foi 19-1 a votação, né, Capri? Eu acho que eles abriram mais pela democracia para saber o que os clubes queriam e só o Wolverhampton votou contra, né? Os outros 19 foram a favor da sequência, né? Então só para dizer, um quer votar, vamos votar. E esse um tomou 19-1. Mas eu acho que você, que seja, questionar isso, eu acho uma loucura. Tudo bem, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha que o VAR tem que acabar. Eu respeito, mas é isso. Ruim com o VAR, péssimo sem o VAR. Será que já nos esquecemos como era o futebol sem o VAR antes? O que tinha de polêmica, o que tinha de reclamação, né? Sem o VAR vai voltar tudo isso. Hoje, por exemplo, lá no Heriberto Rios, lá em Santa Catarina, viu, Soler, Mauro? Pra mim, o VAR trabalhou mal no gol anulado do Caleri pro São Paulo. Pra mim foi gol. Pra mim foi gol do Caleri normal. Pra mim tava pelo menos, no mínimo, na mesma linha. Mas o VAR chamou e traçou uma linha lá, não sei o quê, que não foi conclusiva. Não foi. Não adianta. Depois eu quero até ouvir o VAR, as explicações, que a linha não foi conclusiva e anularam o gol do São Paulo. Tá impedido. Sabe aquele impedimento de unha do dedão do pé? Que precisa acabar urgentemente isso. Não dá mais para o futebol conviver com esse negócio, né? Aquele impedimento que você não consegue enxergar, um prejuízo enorme. Aí o VAR lá trabalhou mal, na minha opinião trabalhou mal. Talvez venha uma imagem que me desminta, realmente o Caleri estava impedido, mas pelo que eu vi, trabalhou mal o árbitro de vídeo lá no Heriberto Rios. Mas tá tudo bem, é melhor assim do que com erros muitos e de proporções maiores sem o VAR. 4 mil, já estamos na sexta-feira, coisa linda, Maurão! Coisa linda! Aê! Sexta-feira, coisa linda. Tá uma lua maravilhosa, que tô vendo o luar aqui. Noite tá com bonita lua. Mesmo? Tá linda a lua aqui, noite de outono, tá um luar maravilhoso hoje aqui. Espetáculo! Sexta-feira, coisa linda, ela chegou finalmente. Aliás, essa semana passou voando. Meu Deus do céu, essa semana passou parecendo um raio, um foguete mesmo. Que bom, né? O fim de semana já tá aí e a gente vai ter muitas transmissões na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô Soler, bate na porta aí do Abel Ferreira. Aí, ô professor, vamos falar aí, professor. Faz tempo já que acabou o jogo. Acho que ele já tá chegando, Capri. Acho que em 5 minutinhos ele já deve pintar por aqui. 5 minutinhos pra gente ouvir Abel Ferreira. Ô Mauro, o Abel... Claro, vai ficar aí até o final de 2026 no Palmeiras, né? Estendeu o vínculo dele. 25 o contrato. 2025, até o final de 2025. Isso. Nós estamos em 20... Que ano nós estamos? 24. Estamos em 24. Boa, até o final de 2025. Isso. É isso. Rádio Bandeirantes, exato. São Paulo, final, Brasil, né? São Paulo, Brasil. São Paulo, Brasil. Até o final de 2025, aquela história dele com aquele contrato que ele assinou com o clube lá do o Al-Sadd. Al-Sadd do Catar, né? Que até agora tá na FIFA, não veio nenhuma resolução lá. Você acha que vai ter algum desdobramento aquilo? Vai causar algum problema, algum conflito? Ou vai chegar uma solução? Vai ter alguma solução, vai. Agora, qual vai ser a solução, aguardemos. Agora, em termos práticos, o homem chegou e vai continuar treinando o Palmeiras. Então, vamos lá, vai. Abel e Álvaro Pacheco juntos aqui na entrevista coletiva. Ai, que beleza. Bem-vindo, seja muito feliz, menos contra o Palmeiras, ok? E tenho aqui
uma oferta para ti, uma coisa especial, um vinho para tu desfrutares com a tua família, com os teus amigos, um momento especial para ti, está bem? Muito obrigado mesmo. E era isso que te queria dizer, ok? Sabes a nossa amizade, sabes aquilo que eu sinto por ti, sabes aquilo que é a admiração que eu também sinto e principalmente pelo que também nos tens ajudado muito, não só por aquilo que tu transportas, por aquilo que tu passas, por aquilo que tu no fundo ajuda-nos a crescer e sem dúvida nenhuma, mesmo estes momentos que nós estivemos a conversar contigo, o cuidado que tu tens em nos ajudar a adaptar-nos, a crescermos e a ser melhor. Por isso, Abel, pela tua amizade e principalmente pelos teus ensinamentos, muito obrigado. Obrigado, eu. Um abraço. Vá lá. Fica com Deus. Está bem? Obrigado mesmo. É isso mesmo. Um abraço. Obrigado e desculpem este... Um abraço fraternal entre Abel Ferreira e Álvaro Pacheco, né? Amigos de longa data. O Abel deu um belo vinho para o Álvaro Pacheco. Vai poder desfrutar. Agora vai começar aqui a coletiva. Limitada para pessoas especiais. Vamos lá. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse, né, sobre a boa exibição do Palmeiras na noite de hoje contra o Vasco da Gama. E no último dia 15, contra o Del Valle, você falou sobre reformulação, que você esperava que a diretoria acompanhasse o seu processo de reformulação. A gente está vendo a saída do Luan, do Luiz Guilherme, Kaique sendo emprestado, alguns jogadores chegando. Então eu queria saber se a diretoria está acompanhando a reformulação que você gostaria de fazer para este ano. Está tudo bem aí fora? Ou é o... Está tudo certo? Que eu saiba, no Brasil não tem terremoto ainda. Não brinque com isso. Só as torcidas saem juntas. As torcidas saem juntas. Ok. Olha, sim, é um momento que nós... O vento está forte em direção à nossa caravela, está um vento forte e nós temos que ajustar as velas, não é nada de novo, nós já sabíamos quando começasse o campeonato que aqui a meio íamos perder alguns jogadores para as seleções. Sinceramente não estava a contar perder tantos jogadores por vendas, e claro que há aqui algumas situações que fazem o vento ser forte, o facto do Hendrick sair, e nós já todos sabemos que o Hendrick ia sair e que pode tirar algum foco. A verdade das vendas, o Hendrick, agora o Luís, o Estevão, que está... Pronto, é porque, como te disse, a moeda europeia é forte e é difícil competir contra eles. Eu também entendo isso. Portanto, nós temos estas questões do Hendrick, destas vendas, das possíveis chegadas de jogadores, que eu só gostaria de falar deles quando eles realmente chegassem, e o único que vocês sabem que foi contratado foi o Filipe, e portanto o Filipe Anderson. Quando ele chegar aqui eu vou falar sobre ele. É verdade que houve aqui alguns jogadores que baixaram um pouquinho o rendimento, o que é também normal e natural, com uma equipa tão vencedora, com uma exigência tão alta que tem que todos os dias jogar. Passámos aqui um período em que se calhar o nosso jogo ofensivo não era tão fluido como foi nesta primeira parte. Acho que foi 25 minutos do melhor que eu vi o Palmeiras fazer, com dinâmica, com intensidade, a cada 2 minutos fazer um remate, cruzamentos, cantos, dinâmica, intensidade, qualidade, os meus jogadores a desfrutar do jogo, agressivos como sempre fomos, porque esta equipa, a verdade que quando não sai na qualidade, sobra na transpiração, sobra na mentalidade, sobra no esforço. Isso nunca tive nada a dizer a eles em relação a isso, mas sim, não posso negar, disse isso anteriormente, o vento está forte, nós queremos ir naquele sentido. O que temos que fazer é ajustar as velas, se for preciso, porque não temos neste momento, ou só temos 2 dos nossos capitães, que é o Everton, o Rocha e o próprio Dudu, que nos pode ajudar, e hoje ele esteve no banco também por isso. O Gomes está fora, o Luá vai sair, e nós temos que ter jogadores dentro que têm que se emancipar, têm que dar um passo em frente, têm que se assumir. O Murilo, o Zé, o Mike, o Dudu, o Veiga, são jogadores do próprio Rony, jogadores mais velhos que têm que se assumir, têm que assumir estas lideranças para também agregar cada vez mais a responsabilidade do que é nós mantermos esta toada. Perceber também, o Naves jogou hoje bem, teve uma tarefa difícil, marcar um jogador quase que é forte, é agressivo, segura bem, fortíssimo de cabeça,
e o Naves bateu-se muito bem. E temos ali o Vítor, que já treina connosco já desde o início do ano, e vão se juntar a nós, portanto não vão haver muitas mexidas, porque eu também já vos disse, a qualidade paga-se, né? Não vou estar a experimentar jogadores. Já fizemos isso com o Rómulo, já fizemos isso com o próprio Rios, que felizmente está também num momento muito bom. E depois tem outro fator que eu também posso partilhar com vocês. Tem muitos clubes da Europa, alguns de Portugal inclusive, dirigentes até a ligar para os nossos jogadores, mas não tem hipótese de sair. Nós não podemos ficar sem os nossos jogadores. Fico feliz porque o Piqueires hoje acho que fez-lhe bem esta nega que o selecionador lhe deu, mas está aí um grande lateral esquerdo. Como te disse, muitas ofertas. Veio para o Loá, foi vendido. Veio para o Murilo, não podemos deixar sair. Veio para o Veiga, não posso deixar sair. Veio para o Zé Rafael, não posso deixar sair. Veio para o Piqueires, não posso deixar sair. Eu não posso deixar sair estes jogadores. Veio para o Rony, não posso deixar sair. Veio para o Flaco Lopes, não posso deixar sair. E agora vocês metem-se na cabeça dos jogadores e é normal que o vento comece a soprar, mas o capitão tem que dizer para onde é que temos que ir, ajustar as expectativas dos nossos jogadores. E aquilo que nós sabemos fazer é jogar futebol. E jogar como jogamos hoje a maior parte do tempo, ser competitivos e agressivos sem bola, e desfrutar com calma, com qualidade, com agressividade ofensiva e fazer golos como fizemos hoje. Um grande jogo. Abel, boa noite. Aqui, boa noite. Apesar da vitória, o torcedor saiu meio triste com você. Pô, vim aqui ver o Dudu, né? Mas ele tem que também perceber que hoje teve o Estevão e a volta de um grande futebol do Rafael Veiga. Se hoje você tivesse que pagar um jantar, você pagaria pro Estevão ou pro Rafael Veiga? Para nenhum dos dois. Pagava com todo o gosto a todo o elenco, porque ninguém trabalha sozinho. E falaste do Dudu. O Dudu está aqui connosco hoje. Eu tive uma conversa com ele já há 2 dias. Ontem voltei a falar com ele, hoje falei com ele. A verdade é que ele ainda não se sente 100% confortável e fez um jogo de treino muito bom, já tinha feito outro anterior. Há ali ainda algumas coisas que o apoquentam, e hoje de manhã tivemos uma conversa e gostei, por isso eu estou aqui disponível. Se calhar hoje não me estou a sentir confortável para jogar, mas queria ir com a equipa, queria estar com a equipa, e eu disse-lhe: tu és um dos nossos capitães, tu és um dos nossos jogadores, és uma das nossas referências, eu quero que tu estejas com o grupo, mesmo que não te vá utilizar, mas quero que tu estejas com o grupo e que ajudes da forma que tu conseguires. E é sempre bom vê-lo no banco, é sempre bom ver o carinho da torcida, e podem ter a certeza que o que eu mais quero é que ele volte, que volte bem, que volte com confiança e que volte em crescendo, e não poder não entrar com confiança, estar com algum receio e as coisas poderem não estar do jeito e de acordo com aquilo que nós e que ele particularmente pensa. Portanto, sim, hoje não o meti por uma conversa que tivemos, e vamos seguir com este tipo de conversas, que é assim que nós nos vamos ajudar um ao outro, e ao Palmeiras, que é o mais importante. Abel, boa noite, aqui Olá. Lucas Basílio da Rádio 105 FM. Gostaria de perguntar a respeito do Zé Rafael, que é um elemento importantíssimo no seu elenco, não só no seu time. Perdeu espaço, né? Depois, não podemos dizer que perdeu espaço, mas teve que sair do time por conta de lesão, né? Depois do Campeonato Paulista. Você citou até o Richard Rios, que entrou muito bem no time, né? Por isso que ele, entre aspas, perdeu espaço. E se dedica muito, hoje até quebrou um dente durante o jogo. E logo após o gol, teve ali uma certa situação, ele insatisfeito, ele desabafou de alguma forma. Gostaria que você falasse sobre ele, e se você viu esse momento, se você pode explicar o que aconteceu ali após o gol que acabou anulado. Olha, o que é que eu te posso dizer do Zé? Eu já lhe chamei de tudo: comboio, trem, Robocop. Jogou de 8, jogou de 11. Depois, o ano passado, que nós queríamos um 5, o clube não conseguiu ir buscar nenhum 5. E vocês têm que entender que o Aníbal chegou um ano atrasado, e eu falei isso com o Barros, ele sabe disso, mas também eu não queria um jogador que viesse substituir o Danilo, e às vezes os negócios, e queria que fosse ele, os negócios não saem quando nós queremos,
E às vezes há uma boa oportunidade de negócio e às vezes os jogadores têm que vir mais cedo um ano do que aquilo que estava previsto, porque apareceu a oportunidade de negócio, os clubes querem vender, entendemos que é um preço correto, jovens, e nós vamos ter que fazer esse esforço muitas vezes de trazer jogadores mais cedo um ano, porque a oportunidade de negócio foi aí. Eu vou-vos dizer uma coisa, sinceramente, aquilo que eu penso, e já lá vou ao Zé. Ser jogador no Brasil, seja ele brasileiro ou estrangeiro, e já que estamos a falar estrangeiros, não fui eu que passei de 5 para 6 e agora para 7, não fui eu que abri tanto aos estrangeiros, não fui eu, foi a própria CBF que o fez, portanto isso acontece, portanto, para todos. É um campeonato difícil, exigente, e estar todos os anos jogadores nota 10 é impossível. Nem o Ronaldo consegue fazer, nem o Messi consegue fazer, nem o Guardiola consegue fazer, quanto mais o Abel, o Zé, o Veiga, não. E as pessoas, e eu, como líder desta equipa, entendo que há momentos em que os jogadores não estão tão bons, isto é, não estão no seu melhor momento de forma, e nós temos que o ajudar, e que os ajudar. E neste momento, para aquela posição 5 e 8, são os melhores jogadores, são os que estão a jogar. O Rios não está cá, o Menino é uma boa opção também, e nós até o temos utilizado mesmo no treino mais na 5-8, na 8-10 para substituir o próprio Veiga. E o meu sonho como treinador, esse é o meu sonho, é ter 2 jogadores do mesmo nível para cada posição. Esse é o meu sonho. É ter um Rios e o Zé a disputar pela mesma posição. E depois o treinador escolhe. É ter o Veiga e outro jogador igual ao Veiga para lutar para a mesma posição. É ter o Aníbal e outro jogador do mesmo nível a lutar para a posição. É ter o Everton e outro jogador do mesmo nível a lutar para a posição, como é o caso do Lomba. É ter o Piquerez e outro jogador do mesmo nível a lutar pela posição. É ter 2 laterais direitos a lutar para a mesma posição de alta qualidade. É isso que eu quero. Eu não quero ter... esse é o sonho, é o meu sonho, é eu ter competição feroz em cada posição, como foi com os centroavantes, Hendrick, Rony e Lopes. O ano passado o Rony jogou muito, este ano começou o Lopes muito bem no Paulistão. Entretanto o Lopes lesionou-se, o Hendrick teve que sair, entrou o nosso Rony outra vez, que nos ajuda e muito. E estamos aí, é isto, é competição. Eu, já vos disse, eu não quero dar cadeiras a ninguém. Eu quero bancos para toda a gente, porque só assim é que nós continuamos competitivos e continuamos a lutar por títulos. Porque quando você se acomoda, o primeiro momento é descer. O Zé é normal, o Zé é muito exigente com ele, o Zé fica danado quando falha um passe, e acho que esse é que é o problema. Ele castiga-se demais a ele próprio quando falha um passe, e vai falhar um passe, ele tem direito de falhar, ele tem autorização para falhar. Nem ele nem nenhum tem autorização de não correr. Agora, falhar passes, porque eles não fazem de propósito, ninguém faz de propósito para falhar aqui, e os nossos torcedores tenham a certeza absoluta, por muito que eles não gostem do treinador porque substituiu mal, ou não pôs o Manel, ou o Joaquim ou o João, o que o treinador faz é o melhor que sabe e pode. E eu tenho a certeza e dou a minha palavra de honra aos nossos torcedores que o Zé e todos os Zés do Palmeiras dão o melhor que podem dentro de campo. E há momentos que vão estar nota 10 e o treinador os vai ajudar. Há momentos que estão nota 7 e o treinador os vai ajudar. E quando tiver nota 3, a missão do treinador também é ajudá-los. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Hoje, os jogadores da linha defensiva do Palmeiras participaram muito da criação das jogadas. Então, por exemplo, no primeiro gol, é o Rocha que começa a jogada e é o Piquerez que chega para finalizar. Só que aí nesse momento a gente vê que os 2 volantes ficaram, né, para proteger. E o próprio Murilo chegava muitas vezes ao ataque também. Como que é feita essa organização, esse entrosamento para o Palmeiras conseguir usar essas armas, mas sem se expor tanto? Obrigado. Primeiro, equipa fresca. Equipa fresca. Segundo, tempo para treinar. Terceiro, ajustar as velas e focar os jogadores naquilo que têm que fazer. O Hendrick saiu, acabou o negócio, vendas estão fechadas, quem vai entrar está fechado, jogadores e presidentes ou empresários ou que liguem para os jogadores de Palmeiras, esqueçam. Portanto, isto, os jogadores já levaram recado a todos os representantes deles, ninguém sai.
a não ser que pagam a cláusula. Se para ter a cláusula, como foi com o Luá, eu não posso fazer nada. Quando chegam aqui e pagam a cláusula, ou do treinador, ou dos jogadores, se pagar, o treinador ou os jogadores podem decidir. Se não, vamos continuar todos aqui. E portanto, sim, foi um período difícil, como eu disse, portas da Europa estão abertas e temos presidentes e empresários a ligar para aqui para fazer os negócios. Esqueçam. Quem foi vendido está vendido. Isto foi falar com os jogadores abertamente, esqueçam. Deem corda às sapatilhas, trabalhem, preparem-se, vamos precisar de novos marinheiros. E foi bom ver o Naves hoje a competir com tudo que tinha. Foi muito bom ver essa dinâmica. Foi muito bom ver o Murilo, que foi um jogador também com a qualidade que ele tem, com todas as características que ele tem, ver clubes da Europa que venham. Murilo, não dá, vais ter que levar com o teu treinador mais 1 ou 2 anos, vais ter que levar comigo, o Piquerez a mesma coisa, vais ter que levar comigo, o López a mesma coisa, o Veiga a mesma coisa, eu não posso, já foram vendidos 3, e acho que chega, né? Acho que já fizemos muito dinheiro em muitas vendas, acho que chega, né? E não estou a dizer que essa parte não é minha, a minha parte, a minha função é arranjar soluções com A, B ou C, criar estas dinâmicas. E é verdade, perdemos o Gomes, se calhar o Naves dá-nos outras coisas. Perdemos numas coisas, mas dá-nos boa saída de bola, meter a bola entre linhas, ganhamos de um lado, perdemos do outro. E eu sei que estes marinheiros mais novos estão cheios de vontade de ajudar a remar, todos para o mesmo lado, e quando assim é, e tu lhes dizes a verdade e és sincero com eles, a perder, mas que seja assim. Se tivermos que perder, que seja assim, que seja com esta dinâmica, o Piquerez a chegar, porque essa é a função dele. Os jogadores dos equilíbrios, não posso contar tudo, a fazer os equilíbrios defensivos tem que fazer para poder permitir a chegar 5 e 6 jogadores à área. Há jogadores que têm tarefas de equilibrar a equipa, e quando nós estamos todos focados, estamos a desfrutar do que estamos a fazer. Foi aquilo que eu senti na minha equipa nos primeiros 30 minutos. Tenho a certeza absoluta que os torcedores gostaram desta forma de jogar, agressivo, dinâmico, intenso. Entrou mas podiam ter entrado 2 ou 3, criámos muito, e é isso que nós queremos. Agora, queria eu que fosse sempre assim, mas vamos ter que meter isso, ajustar as velas a cada jogo e dar os parabéns sinceros aos nossos jogadores, porque seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, as nossas ideias estão lá, o comportamento deles está lá, o comportamento tático está lá, a atitude deles está lá, a qualidade deles está lá. Vai haver momentos que o cruzamento não vai sair, o passe não vai sair, porque acontece com todos os jogadores do mundo, não são só com os jogadores do Palmeiras, não é? Porque eu não vejo ninguém a criticar o Guardiola por jogar com 4 zagueiros, eu não vejo ninguém a criticar o Guardiola e joga com 4 zagueiros, não é? Muitas vezes 4 zagueiros, e às vezes pega num dos zagueiros e ainda o mete a volante. Né? Tem uma linha de 4 zagueiros e às vezes joga o Walker, que é um lateral adaptado ali e não vejo ninguém a criticar. Portanto, nós vamos olhar para dentro como sempre fazemos, sai um, entra outro, se não entrar vamos buscar abaixo, e como disse, se não for para trazer qualidade, buscar os jogadores que eu gosto, o Barros goste e a Leila goste. Se nenhum de nós 3 não gostarmos, não vem. Se os 3 gostarmos, estamos juntos, vamos contratar jogadores. Se não for preciso, damos a mão a mais outro, ao Vítor, ao Riquelme, a outros moleques da base, ao Luigi, ao Tales. Eles estão connosco e preparem-se. É o que eu digo aos que estão em cima, diga mesmo aos que estão em baixo. Preparem-se. Abel, boa noite. Ainda insistindo nessa sua última fala, né, de jogadores, de vocês 3 aí aprovarem. A gente sabe, o Felipe Anderson já veio, a gente noticiou aí na última semana bastante o Giai, que é uma possibilidade bem grande, que o Palmeiras está se esforçando para trazê-lo. O torcedor, além desses 2 nomes, pode esperar mais gente? Você já pediu outras posições? Sei que nomes você não vai dizer, obviamente, infelizmente, né? Mas outras posições que o torcedor pode esperar de jogadores que você pediu para a diretoria? Eu quero é que os torcedores acreditem no Zé, no Rony, no López, no Caio, no Vanderlá, no Dudu. Acreditem neles, porque eu acredito. Acreditem neles, porque eu acredito. Porque não é fácil chegar nesta equipa e jogar. O Caio está a ver-se difícil de jogar nesta equipa. Uma equipa que tem bons jogadores, uma equipa competitiva, mas a vida é feita, são desafios que ele tem que enfrentar. A mesma coisa para o Vanderlá, não é? Portanto, isso é o que me interessa. É olhar para dentro, é verdade, vocês sabem, o Rio saiu, mas vai voltar, o Gomes saiu, mas vai voltar, mas o Hendrick não vai voltar, o Estevão não vai voltar, não é? O Luan não vai voltar. E nós, se vocês se lembram, o ano passado,
para não dizer muitos, alguns de vocês disseram o clube, a estrutura de futebol do Palmeiras tem um elenco muito curto, muito enxuto. Eu queria dizer a essas pessoas, por ter um elenco curto e enxuto, é que nós demos a oportunidade do Estevão jogar. Por ter o elenco curto e enxuto, é que demos a oportunidade ao Hendrick de jogar. Por ter o elenco curto e enxuto, é que demos a oportunidade ao Luís Guilherme de jogar. E se o Atuesta não entrou ninguém para o lugar do Atuesta, porque acreditamos que o Jonathan ainda nos pode ajudar. E há contratações que nós fazemos, como te disse. Não te vou confirmar porque ninguém me confirmou nada, mas se houver alguma destas oportunidades, se calhar um desses jogadores nós vamos antecipar um ano. Porque, por exemplo, o nosso Aníbal chegou atrasado um ano. Mas qual era o jogador que eu queria? Aquele. Qual era o jogador que a Presidente queria? Aquele. Qual era o jogador que o Barros queria? Aquele. Ok, estamos juntos. Então vamos fazer tudo para aquele. Mas o agente X, Y e Z representou aquele. Não, nós queremos aquele. Perfil de jogador Palmeiras é aquele. Jovem, ambicioso, quer voltar aqui, quer triunfar, quer ganhar. Então, este é o jogador que o Palmeiras quer. É preciso aqui agora ajustar com um bocadinho de experiência. Vamos buscar. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Barros, gostamos? Estamos juntos. Vamos decidir. E é assim que funciona aqui dentro desta casa, sempre que quem tem o cheque e a caneta na mão é a nossa Presidente. Boa noite, Abel. Thiago Golino, do Dimensão Esportiva. Com a falta do Gustavo Gomes e do Luan, hoje quem ganhou a oportunidade foi o Naves, que só tinha tido 4 atuações como titular na temporada e não atuava há 2 meses. Queria que você falasse um pouco sobre como foi a preparação com ele e como você pretende contornar esse problema na defesa do Palmeiras. Não, isso não é um problema, é uma solução. O Naves é um moleque espetacular e ele é muito melhor jogador que aquilo que pensa, mas muito melhor jogador. Tem uma saída de bola absurda, a construção dele é espetacular, apesar de não ser um zagueiro muito alto, mas a verdade é que o Brasil nunca teve zagueiro, nunca. Tirando o Lúcio, que ainda joguei contra ele, mas agora tem zagueiros mais baixinhos, 1,81m, 82, 83. Mas tem outras coisas, conseguem antecipar bem. Acho que ele hoje teve um duelo duro, para mim, com um dos melhores centroavantes em termos de jogo aéreo, de casquinha, de cabeça, de jogo aéreo, de segurar, porque ele, não sei, 1,90m, muito forte, e o Naves é mais baixinho, mas acho que fez, na minha opinião, um jogo muito conseguido, e eu sei que ele estava com algumas dúvidas, será que eu consigo aguentar o jogo todo, será que... Como eu disse, ele tem muito mais dentro dele ainda para nos mostrar, eu acredito, e sei que ele tem. Agora também vai ajudar a jogar vários jogos. Eu também vos disse, mais uma vez, o ano passado, quando saiu o Kusevic, eu disse-vos aqui a vocês, e corrijam-me se eu estiver enganado, porque também me engano às vezes, eu disse, saiu o Kusevic, e quem vai assumir o lugar de Kusevic vai ser o Naves, certo? E não trouxemos mais ninguém. Temos o Vítor, que tem 17 anos, vai sair o Luan, é mesmo Luan. Não sei se vamos buscar algum zagueiro, sinceramente, agora. Te digo, se não formos buscar jogadores que nos venham acrescentar mais qualidade que aquela que nós temos, vamos apostar nos nossos. Quando jogar o Naves, temos ali o Vítor para nos ajudar, e é isso que nós vamos fazer. Mas na minha opinião, volto a dizer, o Naves é um excelente jogador que pode fazer também de volante, okay? Pode ser um zagueiro que pode fazer do volante derivado à qualidade que ele tem. Diria mais que ele tem muitas semelhanças com o Luan, muitas semelhanças mesmo. Portanto, a minha vida é feita de riscos, e quando eu os assumo é porque confio nos jogadores, e confio nesse jogador, no Naves. Na minha opinião, fez um belíssimo jogo contra um duelo individual muito, muito difícil. Boa noite, Abel. Bruno Massa da Web. Tá aí. Acho que deu para ouvir bem, né, Mauro? Acho que agora já começam a repetir as perguntas, né? Acho que deu para perceber bem aí. O Abel tá tranquilo hoje, né? Tá numa boa aí, hoje não tá estressado. Jogou bem. Né? E é interessante que ele usou muito a expressão marinheiros
navegantes, né? Eu nunca tinha visto ele usar tanto essas expressões, caravelas. Caravelas. Vento, né? Marinheiros, várias vezes ele fez, né? E foi interessante, né? Eu achei bacana essas imagens, né? E algo que era interessante também, ele referência responder... ao título paulista, né, Mauro? Eu ia falar... Fez a sua exatamente. Ao maravilhoso mosaico que foi feito aqui, né? Muito bonito, e que conseguiram problematizar o mosaico, no sentido que, onde já se viu, porque as caravelas trouxeram os portugueses que, de fato, dizimaram a população primária no Brasil. Eu sei, gente, mas a imagem da caravela não é, de novo, um colonizador. A gente também exagera em algumas das questões, né? E foi muito bacana, né? E foi legal, eu gostei da entrevista, ele deixou em aberto de que talvez não venha um substituto que eu acho que precisa haver para a zaga. Não estou dizendo para o mesmo nível do Luan, mas eu acho que mais um cara experiente, né? É importante. Mas já dando saudade do Luan, né? Gostei da entrevista do Abel hoje. Eu também. Achei que foi equilibrado, tá feliz aí. Então hoje foi tudo tranquilinho. Ô Soler, vamos lá então. Eu vou daqui a pouco pro gabarito aí com o Mauro. Vamos pro seu destaque final aí do Palmeiras. Ou vai chegar algum jogador, vai passar algum boleiro aí? Ih, Capri, boleiro agora já deve estar tudo em casa, embaixo do edredom. Não passa mais ninguém aqui. O Abel é aquele famoso boi de piranha, né? O homem vai falando e todo mundo vai indo embora, né? Então vamos lá, pode emendar o destaque final do Palmeiras aí. Vamos lá, Capri, falando, né, a respeito dessas possibilidades. O Abel deixou muito claro, né? Se eu gostar, se o Barros gostar, se a Leila gostar, pinta reforço no Palmeiras. Como a gente já vem noticiando, né, na próxima semana já existe a possibilidade de Agustin Giai ser confirmado como reforço do time do Palmeiras. Por sinal, o São Lourenço nem vai relacioná-lo para a partida do final de semana, para que ele não tenha nenhum tipo de problema físico. Então o Palmeiras pagará 7,5 milhões de dólares para este jogador de 20 anos de idade, que pode atuar como lateral direito, como um ala pela direita, ou então na sua função de origem nas categorias de base, que era como volante. E o Palmeiras ainda pode ter uma cláusula no contrato da compra do Agustin Giai, que se não vender o jogador em 2 ou 3 temporadas, teria que comprar mais 15% do passe desse atleta por 2 milhões de dólares. Uma situação bem encaminhada. O Abel deixou meio nas entrelinhas, né, Capri? Falou, não vou confirmar nenhum nome porque ainda ninguém me confirmou. Então o Giai próximo do time do Palmeiras. O Verdão que ainda busca um centroavante no mercado e tem agora essa nova possibilidade, né? Depois do Internacional mudar os seus planos e perceber que vai precisar de dinheiro nos cofres, e o próprio Maurício conversando com o seu staff, existe sim a possibilidade do Palmeiras voltar à carga e oferecer uma nova proposta para o Internacional para tentar contratar esse jogador de 22 anos de idade. Outra coisa que o Abel deixou nas entrelinhas, que ele quer um meia que possa competir com o Rafael Veiga, e o Maurício pode ser essa alternativa nessa janela de meio de ano, lembrando que ele tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, então ele estaria limpo para se transferir e jogar por outra equipe nacional na Série A do Brasileiro. Valeu, Soler! Até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Soler! Valeu, Capri, grande abraço, abração para você e pro Mauro. Valeu! Ô, Mauro, e o Giai aí, esse jovem muito bom argentino, o que te parece, hein? Muito bom, pode ser lateral, pode ser ala, pode ser volante, pode jogar à direita mais à frente. Ofensivo, mais abusado, tem qualidade, pode quebrar o galho aqui atrás, pode fazer uma linha de 4, pode ser um zagueiro pela direita um pouquinho menos, né? Fazer uma saída tipo Marcos Rocha, enfim, ele dá muitas alternativas, pode jogar ali no meio, pode jogar em várias funções, não é barato, mas vale investimento para uso imediato, até porque o Marcos Rocha não deve ficar, e pode ter bola para ser titular nessa temporada. Pode jogar no meio com o Adilson Moreno, pode jogar pela lateral com o Mike mais à frente, pode disputar a posição com o Mike como lateral com o Mali, enfim. Um reforço bastante interessante pelo que faz o São Lourenço e pelo que fez a seleção de base da Argentina. Gabarito tá pronto aí, Maurão? Sempre! Então é o seguinte, então vamos embora aí pro gabarito do jogo, porque Ailton Dias já está prontinho pra gente dar aquela gabaritada coisa linda. Vamos lá, Ailton Dias, o gabarito do jogo. Gabarito do jogo.
Pode subir o hino do Vasco já, viu? Todos cantar coração, a cruz de Malta é o meu bem. Atenção, Mauro Betting, nota do goleiro Léo Jardim. Ele é muito bom, merecidamente chamado alguma vez já para a seleção brasileira. Nota 8 para o Léo Jardim, disparado o melhor vascaíno no Allianz Parque. Bom, Léo Jardim, gosto dele, viu? Bom goleiro. Robert Rojas. Eu sempre gosto de falar Rojas, que é muito complicado, né? Você tem que fazer né? E depois mudar e tal. Joga mais do que ter jogado, tá? Assim, o Vasco tá numa fase também, dá tudo errado, né? Então, até que ele, mesmo pra ele, seca com 37 minutos. Nota 5 pro seu lesionado, naquele trombado de cabeça, nota 5 pro Robert Rojas. E o Esforça entrou no lugar dele. Mudou aí taticamente, a linha de 5 passou o Esforço a jogar mais na dele, no meio campo. É bom jogador, nota 6, assim. Deu uma ajustadinha no Vasco, o Vasco deu uma mulheradinha. Eu gosto de Esforço. Ainda não jogou o que pode ou o que sabe em São Januário. Maicon, o Maicon mesmo. Pode ser o Maicon também, né? Um dos zagueiros, né? O Maicon ficou estigmatizado porque ele foi muito caro. Ele chegou a ser um dos 10 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. O God of Zaga, uns exageros, né? Mas não é mau zagueiro, não. Mas foi mal no Santos. E no Vasco tá tendo seus momentos. Nota 6 pro Maicon. Léo. Gosto do Léo. Léo, vou dar uma nota um pouquinho melhor. 7. Gosto desse nome, viu? Puma Rodrigues. Não, é muito bobo. Puma ou Pumita? 6. Joga mais do que jogou hoje. 6. Ele foi embora para a entrada do Vitor Luiz. Vitor Luiz, se eu só checar, ele entrou com... Faltando, deve ficar sem nota, né? Entrou aos 37 do segundo tempo. O ex-palmeirense Vitor Luiz fica sem nota. Meio de campo do Vasco teve Zé Gabriel. Zé Gabriel, nota 6. Foi embora para a entrada do Hugo Moura. O Hugo Moura entrou com 43, né? Sem nota. Galdames. Eu acho que joga mais que pô. Galdames, nota 5. Lucas Piton. Joga bem mais do que jogou hoje, 5. Paulo Henrique entrou no lugar dele. Paulo Henrique acha um bom lateral para a direita, mas entrou aos 37, sem nota. David. Mal, 4. Foi embora para a entrada do Adson. Que também hoje não entrou tão bem assim, mas um pouco melhor, nota 6. Acho bom jogador o Watson. Rossi. Uma das melhores partidas que eu vi do Rossi, 5. Foi embora para a entrada do Ryan. O Ryan, esse moleque é bom jogador de bola. Entrou com 23, mas uma partida discreta, 6. E a nota do Verratti? É bom atacante. Esse é perigo, fez um gol bem anulado, teve outra boa oportunidade, mesmo com o Vasco não estando bem, ele segue como artilheiro do Brasileirão. Nota 7 pro Verratti. Bom, hein? Bom, gosto do Verratti também. O Vasco vai sempre atrás de uns atacantes, já tá descobrindo uns atacantes, né? O Cano... O Cano foi o Vasco, né? Foi o Vasco. O Verratti também. E o Verratti agora também. O Vasco tá indo, descobrindo atacantes aí pela América do Sul. Faltam alguns outros caras, né? Fundamentais, por exemplo, o Pai hoje fez muita falta. Muito. É muito bom jogador. E a nota do Álvaro Pacheco, que ganhou um vinho de presente do Abel Ferreira? Agora eu gosto da figura, nota 6 para ele. Ele vai ter, evidentemente, muito trabalho em São Januário. O Vasco, lamentavelmente, até pelo programa institucional Vasco 777, joga para não cair esse campeonato. Não cai, mas vai sofrer de novo mais do que deveria, como já foi no Brasileiro passado. O Álvaro Pacheco parece aqueles filmes de Al Capone, né? Sim, não, tem total meio... É uma figura bem legal, cara. Assim, meu Scorsese, filmes de Scorsese, é legal. Eu gostei da figura. Eu também gostei. Bonezinho, aquela voz assim meio... Boina linda, pô. Natural, assim, aquela voz meio... muito... Grande Álvaro Pacheco. Gostei mesmo. Amigaço do Abel Ferreira. Muito bom, então gabaritado o Vasco da Gama. Pode, Ailton Dias, mudar o hino aí, vamos pro Verdão. Nota do goleiro Everton Mauro. Pelo menos uma ótima defesa numa cabeçada do Verratti, nota 7. Defesaça do Everton. Defesaça mesmo. Marcos Rocha. Bem, mais uma vez eficiente, 6.
Naves. Muito bem, 7. Elogiado aí pelo Abel Ferreira, hein? Abel Muito bem, ele é muito bom zagueiro mesmo. E o zagueiro pode ser volante, tem um bom passe, boa impulsão, firme e seguro. Vai ter realmente minutos muito importantes o Naves. Murilo. Bem como sempre, 7. Piquerez. Pelo gol, 8. Todos foram de muito bom nível, mas o Piquerez, pelo gol que ele faz o primeiro do Palmeiras a 25 da primeira etapa, vou dar nota 8 pro Piquerez, até porque a minha filha é apaixonada por ele. E na festa de despedida do Hendrick, que eu tive a honra de apresentar 2 segundas-feiras, a patroinha, dona Silvana foi e a Manuela também foi, né? E ela avisou já pro namorado, né? Falou, eu vou tirar uma foto com o Piquerez, que ela ainda não tinha conhecido, né? E não é que ela tá usando no WhatsApp a foto dela com o Piquerez, cara. Na foto do WhatsApp. É que o Frank, é o namorado da minha filha, é um fofo, né, cara? Mas ele não ficou bravo e nem com ciúme, não, né? Ela falou, não, Piquerez tem jeito, até porque ela fala pra ele, você já fez gol pelo Palmeiras? Você já foi campeão pelo Palmeiras? Frank, então fica quieto. O Piquerez foi. Realmente ele é muito bonito. Grande o Fran, tomara que ele volte a jogar no mesmo nível aí do ano passado, o Piquerez. Sim, tá aos pouquinhos. Vamos ver. Aníbal Moreno. Hoje, nota 7. Zé Rafael. Se faz o gol, a nota seria um pouquinho melhor. Teve um pouquinho abaixo, mas todo o Palmeiras foi bem. Então eu vou dar nota 7 para o trem blindado. O trem blindado era o grande imparato da década de 30. Pro trem palmeirense, pro trem verde, Zé Rafael, nota 7. Saiu o amigo do nosso querido Mário 40. É verdade. Não, Marinho, que ele corneta, cara, é impressionante, que ele corneta. Não, cornetou 5 minutos antes do belo gol do Zé Rafael, daí sumiu de novo o Mário 40. Ô Marinho, manda mensagem pra mim aqui, Marinho. Tô com saudade das suas mensagens. Que ele manda mensagem todo dia pra mim. A mensagem, mensagem dos cachorrinhos, dos bichinhos. São. Muito bom. Vamos lá então, nota de... Zé Rafael já foi. Agora, Fabinho, que entrou no lugar dele. Entrou 46, né? Sem nota. Rafael Veiga. Veiga hoje uma das melhores partidas dele nesse Campeonato Brasileiro. Nota 8 para Rafael Veiga. Fundamental também para a boa partida palmeirense aqui no Allianz Parque. Saiu para a entrada do Gabriel Menino. O Menino teve o lance que ele chegou atrasado e podia ter feito o terceiro do Palmeiras. Ele às vezes dá umas desatenções meio complicadas, mas ele entrou com 40 do segundo tempo. Então fica sem nota o Menino. Rony. Bem hoje, até pela luta. Nota 7. 8, vai, pela luta, até jogando, voltando à frente. Faltava ter um jogo em que ele tivesse todo esse tempo que teve. Depois eu nota 8 pro Rony. E fez gol ainda, né? Pegou, claro. Sempre muito importante, um cara muito importante com e sem a bola pro Palmeiras, o Rony. Saiu pra entrada do Flaco Lopes. Entrou sem nota, né? Não tem jeito. Lázaro. 46, né? Lázaro, que ainda tem, eu gosto do Lázaro, mas ainda tem um e outro inconstância, algumas jogadas que podia ser mais objetivo, ele exagera na firula, então eu vou dar 6 pro Lázaro. Foi embora pra entrada do Mike. Mike entrou aos 76, 31, já dá pra dar uma nota, 7. Sempre muito importante o Mike. Nota de Estevão. O craque, né? O craque Bandeirantes desse Palmeiras 2, Vasco 0. A felicidade, a facilidade, a velocidade, o talento, a ginga, a ousadia e o chute forte para ir no corpo muito franzino e para quem tem apenas 17 anos são impressionantes. O Esteban realmente é encantador. Nota 9 para ele. E saiu para a entrada do Caio Paulista. O Caio ainda não tá legal, né? Entrou também com 31 minutos, 6 e tal, mas ainda tá devendo bola. Como o Lázaro, mas o Caio esperava mais. E até agora não tá legal, não. 6 pro Caio Paulista. Abel Ferreira. Pelas mexidas, mudanças e até no aspecto anímico, nota 8 para ele, que quero insistir, até porque me cobram, e hoje aqui na entrada do Allianz Parque me cobraram muito. É realmente o maior treinador da história do Palmeiras. Desde a conquista brilhante da arrancada heróica do Bi Brasileiro do ano passado. Você já está convencido agora, Mauro? Eu agora convenci. Você sabe que eu sou chato, tão chato quanto o próprio Abel. E ali foi bacana, porque nessa festa eu tava com a patroa, e a minha mulher também não conhecia o Abel, então fui apresentar a dona Silvana ao Abel, né? Aí fui lá, Abel, te apresentar minha mulher, a Silvana, ele muito simpático e tal. Aí chegou a mulher do Abel e foi mais simpática. Aí ele falou, você é conhecida, acompanho sempre as declarações de amor do seu marido pra você, né? Daí eu falei, viu, amor? Daí falando, até a mulher do Abel sabe e tal.
Aí Olha que eu coisa comecei a ver maravilhosa, também. né? Foi um negócio muito bacana, é verdade, assim, e aproveitar de novo o Dia dos Namorados, né, para dedicar todo o meu amor para Silvana. Na verdade, o Dia dos Namorados, isso. Dia dos Namorados é o 12 de junho de 93, né? Ela sabe, já entendeu que o Dia dos Namorados é o 12 de junho de 93, né? O Dia dos Namorados fica para depois. O que importa no 12 de junho é o 12 de junho de 93 pro palmeirense, o Dia da Paixão palmeirense. E a nota de Ramon Abate Abel? Ah, foi bem. 7. Ele e o VAR, né, o Railway, foram bem, porque anularam um gol que estava sendo concedido no gramado e depois anularam o gol do Verrete pro Vasco e depois outro gol que também houve a infração antes do Aníbal Moreno, antes da bela conclusão do Zé Rafael. Foram bem nos lances, nota 7 para a arbitragem. Muito bom. Atenção, Ailton Dias, hoje é sexta-feira! Coisa linda! Sexta-feira! Coisa linda! Aê, sexta-feira, coisa linda! 40 É isso aí. Não, 47 minutos da sexta-feira. Sexta-feira, coisa linda, mas tivemos nessa quinta, não é? A morte do Naim. Pô, Mauro, a gente fala tanto. Puxa vida. É o nome desse novo ritmo e eu quero ver todo mundo chacoalhando. Vamos lá! 1, 2, 3, 4! Bom, a gente fala tanto de música, a gente sempre procura levar bastante alegria aqui para os nossos ouvintes, nas madrugadas, invadindo as madrugadas, mas hoje é um dia triste pela morte do Naim, um cara muito alegre, não é? Eu tenho essa imagem do Naim, não o conheci pessoalmente, Mauro, mas... Infelizmente também não, mas... Também não, mas ele passava essa alegria, total, né? Um cara sempre de alto astral, simplicidade, sempre feliz, sempre sorrindo ali, um astral legal. Só ouvir coisa boa. Também. Exatamente. E claro que no Brasil, assim, pode ser um pulha aqui, não é mesmo o caso. Morre, você... pois é. Mas não, ele só coisa boa, como artista, até vai no Qual é a Música. Eu soube que ele fez A Fazenda, realmente não vi. Mas, assim, uma figura, você via a figura legal. E, assim, quem o conheceu, e até amigos conheceram muito bem, trabalharam com ele em televisão e na música também. E devastados pela tristeza, né, do acidente, mesmo se não fosse acidente, enfim, toda a força e luz à família, né, porque é um cara realmente muito querido, né, e também, lamentavelmente, outro que já convivia com uma doença muito pesada, teve um grande músico, Escova, que também fez Escova e a Máfia, fez coisas muito, muito legais também. Hoje a música perde o Naim, perde o Escova, enfim, a gente fica mais pobre musicalmente e com figuras muito queridas. O Escova também não tive o privilégio de conhecer, mas é outro queridão de muita gente. Então, força e luz à família e os fãs, tanto do Naim quanto do Escova. É isso aí. Nossos sentimentos aos familiares. O Naim está sendo velado nesse momento e até às 10 da manhã dessa sexta-feira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aqui na região do Ibirapuera. Então, os fãs aí que quiserem essa última despedida ao Naim, até às 10 da manhã, lá estará o corpo do cantor Naim. Depois segue para Miguelópolis, onde será sepultado às 4 da tarde dessa sexta-feira. Nossos sentimentos à família aí do Naim, aos familiares. E, Ailton Dias, a maior outra, essa daí é Taca, Taca, Taca. Ele teve muito sucesso. Grande sucesso, Taca, Taca, Taca é dos melhores mesmo. Dos melhores. Lá do Qual é a Música, lá no Silvio Santos, nos anos 1980. Era sucesso, barbaridade. O Naim foi jurado depois do Chacrinha. Também. O Qual é a Música era maravilhoso, né? Assim, algumas dicas eram fantásticas, né? Esta música foi composta no século XX. Uma nota. Né? Enfim. E o Pablo? Assim, onde anda o Pablo, Mauro? O Pablo tinha uma peruca mais bonita que a sua. O Pablo era meu irmão gêmeo capilar, né? Algumas vezes me chamaram de Pablo.
De fato, né? Ai, grande Pablo. Grande, qual é a música? E tinha algumas dicas que além assim... Uma nota, Pablo, qual é a música? Uma nota. Esta música foi composta no século XX, era uma nota. Ou assim, 7 notas, essa música é o contrário de O Menino. Assim, deu uma... dicas assim que eram absurdas. Maestro Zezinho! Maestro Zezinho. Nota. Não, e também tinha o Maestro Milani, né? O Maestro que era do mesmo nome da maravilhosa groselha vitaminada Milani. Yahoo! Era da família, era da família. Deve ser, né? Muito bom, muito bom. Sou seu coringa, Esse é o grande Rich, né? Esse é o hit, né? Esse é hit, esse é o hit, Esse é o hit, grande hit. Não, Naim, não, grande hit. Não, esse é o hit maravilhoso. O hit tá vivíssimo e ele é shows, hein? Sim, e ele lançou, acho que eu comentei outro dia aqui, um disco, 2 discos muito legais, acústicos, com a banda, se não me engano, Blackjack, ou algo que o vale, ou Black Tie. Uns são só covers do Simon Garfunkel, que é um disco muito bonito. Você pode achar nos Spotify, Deezer, muito legal. Procure Rich, são discos muito, muito bacanas. Sobe um calor que seu corpo irradia, mais quente que o sol. Sou Roberto também, né? Não, mas aí eu não sei. Quem é esse aí, Elton Dias? Esse não é o Naim, nem Carlos, o Hit. Esse é o Pablo dublando aí. Perfeito. Esse é o Pablo dublando o Roberto Carlos. Né? Perfeito. O que era maravilhoso, ele dava aquela viradinha, aí virava o cabelo, aí depois ele dava uma piscada. Aliás,